Quarta de Copa pela conquista da América. Noite especial aqui no Allianz Parque em São Paulo, num confronto de dois gigantes, Palmeiras e River Plate, Brasil e Argentina, valendo um lugar na semifinal. O Palmeiras traz a vitória épica da semana passada dentro do Monumental de Nunes por 2-1 e conta com esse apoio apaixonado da sua enorme torcida que cerca o time de carinho desde as primeiras horas da tarde, rodeando o Allianz Parque com muita festa e energia positiva para empurrar o futebol brasileiro rumo à semifinal nesse jogo contra o River, que vem um pouco modificado e que traz uma torcida enorme também. É impressionante. A gente está falando de dois grandes do futebol mundial. Eu estou aqui com o Roger Flores, com o Caio Ribeiro, que já mantém esse primeiro contato com você que está aí em casa, que você que está em qualquer canto desse Brasil, você que está reunido para estar com a gente nessa noite, olha, com bandeirão do Brasil em forma de mosaico e tudo mais. Edgar Alencar, as primeiras informações do Verdão. Boa noite, Edgar. Oi, Luiz, boa noite para você, boa noite a todos. A escalação é a mesma do jogo de ida. Havia uma dúvida na lateral direita, mas está tudo bem com o Kelvin, recuperado de dores no pé, vai para o jogo. O time está descansado. Só o Everton foi titular no último sábado pelo Campeonato Brasileiro. E o último treinamento, Abel Ferreira colocou todo mundo aqui mesmo no estádio. Tem jogadores recém-chegados, como o Andréas Pereira, que entrou muito bem no time, e o técnico, que é todo mundo adaptado e concentrado em busca de mais uma vaga na semifinal, Luiz. O impressionante Abel, em 5 Libertadores, sem contar desse ano, em 4 vezes ele foi à semifinal. 2 desses 5 anos ele ganhou o título de campeão da América. E do outro lado, o Gallardo é uma espécie de Abel do River. É um dos grandes da história do Clube Atlético River Plate. O repórter Léo Lepre está acompanhando tudo dos milionários. Chega mais. Boa noite, Léo. Fala, Luiz, tudo bem? Boa noite a você, boa noite a todos. Olha, o técnico Marcelo Gallardo fez questão de acompanhar o aquecimento no campo e mexe no time. Ele desfaz a linha com 3 zagueiros, povoa o meio de campo e coloca o talento do colombiano Juanfer Quintero para tentar mudar a série e sair daqui de São Paulo com a vaga na semifinal. Com essas modificações, o River vem para buscar uma missão muito difícil. Mas se trata de um Brasil e Argentina, no momento em que nós vamos pro gramado, com os jogadores de Palmeiras e River Plate. Para você viver com a gente esse clima, essa atmosfera especial. Noite de Copa na Globo. Hino Nacional Brasileiro. A execução do hino nacional brasileiro, você vê lá Gustavo Gomes, um dos heróis da vitória da semana passada, abriu o placar logo no comecinho do jogo. Tá aí o Felipe Anderson, que está jogando o melhor futebol desde que foi contratado pelo Palmeiras, depois de uma década jogando fora do Brasil.
Aí o momento do fair play, do jogo limpo, os jogadores cumprimentando os adversários, também a arbitragem. E nós vamos escalar os times para você. O Palmeiras repete a escalação da semana passada. O River tem modificações importantes, notadamente aqueles que tecnicamente não entregaram e não vem entregando, né? Como o Paulo Dias, o zagueiro chileno, como o experiente ídolo da torcida, o Enzo Pérez. Então nós temos as escalações para mostrar para você. Palmeiras tem o Everton no gol. A defesa do Palmeiras com Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. A segunda linha de 4, Andreas Pereira, Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e o Felipe Anderson. E a dupla, Flaco Roque, tá fazendo o maior sucesso, Vitor Roque e Flaco Lopes. O Vitor com a 9, o Flaco com a 42, jogadores distribuídos no campo de jogo daquela forma. A responsabilidade enorme hoje do uruguaio Andreas Matonti, com Nicolás Taran e Andrés Nievas como seus auxiliares. O quarto árbitro é o Javier Férez, todos uruguaios. Na cabine do árbitro de vídeo está Christian Ferreira, também uruguaio. E o Richard Trinidad, que é o AVAR, como eles costumam chamar, auxiliar do árbitro de vídeo, também pertence ao quadro uruguaio, o Richard Trinidad. E temos o chileno Julio Bascunhan como o homem da qualidade do árbitro de vídeo, lá entre eles, supervisionando tudo. Jogadores importantes, como é o caso do Gustavo Gomes. Aí está o Armani, goleiro reserva na conquista do título mundial pela Argentina. São muitos e muitos anos, disputou 2 Copas do Mundo. São muitos e muitos anos com a camisa do River desde 2018, participando de todas as conquistas de 18 para cá, Libertadores, Copa da Argentina e, claro, o título de campeão do mundo com a seleção liderada pelo Lionel Messi. Eles foram para o chamado sorteio, para escolher quem dá o pontapé de início, e vão pousar para aquela foto oficial. E na sequência nós teremos aquele minuto de silêncio. Então o Armani, como você viu, Montiel, Ribeiro, Martínez Quarta e Acunha, Portijo, Castanho, Nacho Fernandes, Quinteiro e Galopo. É isso mesmo, uma linha ali de 5 ou uma linha de 4 com o Portijo um pouco mais atrás. E o Salas jogando como o atacante mesmo de ofício no time do River, o Maximiliano Salas, no time dirigido pelo técnico Marcelo Gallardo, que você vê aí. E do lado de fora aqui do Allianz Parque, muita gente ainda se confraternizando, muitos não têm ingresso para entrar, o estádio está praticamente lotado. E essa é uma atmosfera muito especial que nós estamos vivendo nesta noite de Copa, quarta de Libertadores, rumo à glória eterna. E aquele momento de um grito contra o racismo, contra a discriminação, contra a violência, e estamos precisando cada vez mais. Respeitado esse minuto de silêncio. Aí o Armani conversando com o árbitro Andrés Matonti. Chega ali o Nacho ficou conhecido do público brasileiro pelo ano mágico de 2021 com o Atlético Mineiro, né? Ele saiu do River momentaneamente para jogar 2 anos no Atlético, volta para o River, é um dos jogadores históricos do River Plate, 304 partidas hoje com a camisa dos milionários. Você vê aí o Andrés Matonti conversando com o Salas, que está ali pertinho dele. E aí Abel com seus auxiliares, tanto o João Martins quanto o Vitor Castanheira. O Abel devidamente colocado lá no seu banco de reservas. Já disse que só trabalhará no Palmeiras, no futebol brasileiro. E o Palmeiras vive a expectativa de uma renovação de contrato, sei lá por quanto tempo. Mas essa é a ideia do Palmeiras, desse técnico histórico de 377 partidas, 10 títulos conquistados, entre eles 2 Libertadores. Autoriza Andrés Matonti. Bola rolando, está valendo uma vaga na semifinal da Libertadores da América, edição 66. O River pelo 5º título, o Palmeiras pelo tetra. E sai jogando com o Vitor Roque. Primeira dividida, chega para ganhar bem por dentro o Portijo. Tocando ali pela esquerda com o Nacho. Chamando lá na esquerda mais ainda o Acunha.
Chega bem o Gustavo Gomes para fazer o corte, toca no Kelvin, que está jogando com o Vitor Roque, que sofre a primeira falta do jogo, marcada pelo uruguaio Andrés Matonte, que você vê aí no detalhe. Tá aí o Abel. O Abel tem números impressionantes, disputou 100 desse ano, sem contar desse ano, 5 Libertadores completas, 4 semifinais, 2 títulos e um percentual absurdo, contando os jogos desse ano, 61 partidas, 41 vitórias. O cara realmente impressiona. E o mais incrível foi que ele conseguiu redesenhar o Palmeiras em 2 meses, com a saída do Estevão e do Richard Rios, criando um novo time, e que está jogando muito, jogando e encantando. Tá aí o Nátio Fernandes, tentou a jogada para o Salas, chega bem o Gustavo Gomes, a bola vai caindo com o Lucas Evangelista, tenta uma bola na ponta esquerda, foi forte demais. Vai chegando ali o Montiel, deixou ela sair, lateral para o River. Caio Ribeiro, tua expectativa? É jogo grande, tá aí Galhardo de um lado, que é mais ou menos o correspondente do Abel pro River. E o Abel do outro, 2 gigantes do futebol mundial. Caio, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Luiz, Roger, aos amigos de casa. Um jogaço de 2 grandes do Brasil e da Argentina, que já proporcionaram uma grande partida na semana passada e que até pela vantagem, eu imagino o Palmeiras mais confortável. Mas tem que estar atento, não pode jogar em cima da vantagem. E vai encontrar um River muito diferente do que foi a semana passada. Porque era um River com 3 zagueiros, um time um pouquinho mais pesado de marcação, e hoje não. Hoje vem com Galopo, vem com Quinteiros, vem com Nátio, vem com um time muito mais leve que vai ter mais posse de bola. Palmeiras tem que apostar na força da sua defesa e no ambiente e no bom momento do Vitor Roque lá na frente. Aí lá o Flaco Lopes na dividida. Chegou bem o Martínez, quarta para fazer o corte. Na sequência foi o Riveiro que tocou de cabeça. Bola por dentro, cai o Nátio, o juiz não marcou nada não. Aníbal fez o corte e ele tá aí com a bola. Chamando o Kelvin, que foi dúvida. Teve uma contusão, o Palmeiras poupou todos os jogadores de linha do início da partida contra o Fortaleza no fim de semana. O Everton começou como titular. Depois, vários titulares entraram. Aí o Felipe Anderson arranca com velocidade. Flaco pedindo, tocou pro Flaco. Chega Portijo para fazer o corte, a bola voltou. Piquerez, espalma Armani. Bola volta. Felipe Anderson dominou, atrás pro Vitor Roque. Ele bate pro gol, Andrés deixou a bola passar e queria o escanteio, mas foi marcado o impedimento. O chute do Piquerez pro Armani cair do lado direito e fazer a defesa. Levou as mãos à cabeça ali o Piquerez, o uruguaio. E depois, na sequência, foi marcado o impedimento, provavelmente do Felipe Anderson ali pela ponta esquerda. Ele entrou em profundidade, na velocidade, né? E quando sai o chute do Piquerez, ele já estava um pouquinho adiantado. E o juiz marcou o impedimento. Roger Flores, mais um comentarista Globo, aqui no Allianz Parque. Bom, dizer que é jogo grande está virando pleonasmo, redundância, né? Afinal, Palmeiras e River é bem isso sempre, né, Roger? Mas o River tentando dar mais musculatura no meio-campo ali, o Galhardo tentando encontrar soluções por um Palmeiras que se encontrou e vem encantando. Roger, boa noite. É isso, boa noite, Luiz, Caio, amigos com a gente aqui na tela da Globo. O Palmeiras é um time muito consciente, né? Muito competitivo, sabe o que faz, muito confortável dentro de casa e principalmente com a massa apoiando, né? Jogando o jogo junto com os jogadores. O River, Luiz, para esse jogo de hoje, coloca muitos jogadores experientes, de cadência, vai lá. E vem lá pela esquerda o River, tentando encontrar soluções. Salas é um canhoto, ele joga de segundo atacante, um pouco mais aberto do lado esquerdo, e hoje talvez ele tenha a incumbência de ser uma espécie de centroavante mesmo. E agora o juiz vai ter que parar o jogo. Você vê aí a reação do Abel. O Flaco tá caído na frente. Bem no círculo central, tá aí o Flaco com a mão no queixo, inclusive, né? Vê o que aconteceu, ó. Dividida, Flaco. Tem um braço esquerdo mesmo ali do Riveiro. Bota o braço no rosto do Flaco, o movimento do braço do Riveiro. Inclusive, a falta é clara, né? Que o juiz não marcou. O braço do Riveiro talvez não seja o chamado cotovelaço de cartão vermelho, mas falta. Esse é o Acunha, experiente lateral esquerdo do River, tentando para o Salas. Nátio passando, ele toca, Nátio vai no fundo, cruzamento para trás, Felipe Anderson. Que isso, Felipe Anderson? Deu uma espanada geral no taco ali. E na sequência o Piquerez tirou, mas está marcado um impedimento no ataque do River Plate. Então completa sua incursão inicial, Roger Flores. Só para fechar o raciocínio, Luiz. O River vem com jogadores, a escolha do Galhardo, jogadores experientes que jogam num setor mais interno, né? Então vai tentar mastigar o jogo e levar o River vivo até o último minuto da partida, né? É um time que vai cadenciar demais esse jogo e tentar ter a posse de bola. O Palmeiras tem potência, tem força, tem velocidade e tem que jogar dentro das suas condições para
ampliar esse resultado. Se entrar nessa cadência de jogo mais cozinhado, é um ponto que o River quer na partida. Mas acredito demais nesse Palmeiras vencendo mais uma vez hoje. Lucas Evangelista tem jogado demais. O camisa 30 tem o Vitor Roque passando, chega para fazer o corte bem colocado, sai jogando por ali. O Castanho, colombiano, que foi um dos escolhidos para começar jogando, jogadores mais jovens, jogadores que têm mais força, inclusive física, com exceção do Quinteiro, né? Que é o cara para dar um pouco mais de qualidade pro time, aí, notadamente na construção das jogadas. Esse é o Salas. Chega Gustavo Gomes, pouco ídolo não. O Gomes não se conforma, o Salas sente, tá caído. O Andrés Matonte marca a falta e os jogadores do River querem cartão. Imagina a importância de um cartão amarelo para um Gustavo Gomes com 6 minutos de jogo. Mas o Andrés Matonte tá dando explicações lá pro Acunha e não vamos ter cartão não. E a gente revê a chegada do Gustavo Gomes fazendo a falta em cima do Salas. Na sequência ele fica com a bola, a falta foi mesmo. Tá marcada mais uma vez. O grande Gustavo Gomes, que é impressionante o percentual de aproveitamento, de performance do Gomes. Ele joga bem todo jogo, é impressionante. Principalmente jogo grande, né? Para mim, a semana passada foi inclusive o melhor em campo. Ah, muito obrigado, hein, Caio? Eu também achei. Havia algumas possibilidades, mas ele jogou demais. E ainda fez um gol, né? Aí o Quinteiro, colombiano, de 2 Copas do Mundo, pela seleção colombiana. Com gols com Copas, inclusive, um em cada. Ele vai para fazer a cobrança. É o River pelo alto. Levantamento. Salas. Gol do River Plate. Maximiliano Salas de cabeça abre o placar em São Paulo. É o principal atacante do River na temporada, não em números. Na Libertadores, por exemplo, é o primeiro gol que ele faz. Mas olha o tamanho da importância desse gol. Um vacilo, me parece, mais do Flaco do que do Kelvin. O Kelvin não alcança, ó. E o Flaco está distante do Salas. O Salas se posiciona entre os dois. E aí a comemoração do Galhardo. O Everton também ficou ali. Sai, não sai. E o River abre o placar, empatando o confronto com 7 minutos. E o Palmeiras tentando chegar no ataque. O juiz está dizendo que foi tudo normal. Saiu lá o Armani para ficar com ela. Salas está pedindo para o time se acalmar. Caio Ribeiro, que cenário. Gol de Maximiliano Salas, 1-0 para o River, empatou a parada toda, Caio. E aí você joga a pressão pro outro lado, você cresce a confiança, mesmo jogando fora de casa, a gente falava. O time do River é uma camisa pesada, é um time acostumado com esses momentos, veio com uma formação mais ofensiva. É jogo grande, é jogo de detalhes. E a qualidade na batida do Nacho, né? Porque o Salas foi muito feliz no cabeceio, ali na primeira trave, mas uma bola rápida, encontrando o atacante argentino, muito bem batida, assim como o Palmeiras, a semana passada, abriu o placar na bola parada com o Gustavo Gomes, o River tira a diferença também da mesma maneira. Mas tem falha, porque o Salas é muito pequenininho, ele não pode subir sozinho ali entre o Kelvin e o Flaco. Você foi muito bem, Luiz. O homem da primeira bola, que é o Kelvin, marca só a bola, né? Marca essa bola rasante. A bola passou por cima dele, o Flaco tinha que estar encostadinho para não deixar o Salas subir sozinho e fazer o golpe de cabeça. Mas ainda é início de jogo. O Palmeiras é melhor para mim do que o River e tem que administrar esse tipo de pressão e absorver esse primeiro golpe, porque tem time para virar. E aí o Felipe Anderson, Palmeiras contando com o apoio da sua torcida. Sabe que enfrenta um time que tem todas aquelas características de times argentinos. Que gostam de jogar, mas sabem administrar placares favoráveis, que é o caso de hoje. Aí o Galopo tocando lá para o Salas do lado esquerdo. Aí o autor do gol, o pé esquerdo nela, tome cruzamento, a bola passa na cara do gol do Palmeiras e vai sair do outro lado. Em lateral, que favorece o Palmeiras. E Luiz, já deu para ver muito claramente que o Salas está abrindo nas costas do Kelvin, né? Porque o Kelvin é o lateral que sai mais. E aí o Salas está usando essas costas para ganhar essa velocidade. E aí a dificuldade do River de colocar a gente dentro da área, porque Quinteiros e Nacho tem um pouquinho menos de velocidade e potência para chegar para a finalização. Mas a diagonal para a esquerda do Salas tem que ser marcado. Já mostrou que vai fazer isso o jogo todo. Aí vai sair jogando o Everton. Dá um chutão lá pro ataque, Flaco Lopes. Com ele para fazer o corte o Portijo. Portijo foi bem, toca por dentro.
Tentou um toque de cabeça, o Galopo lá na frente para o Nacho. O Nacho foi na dividida, quase um chamado pé de ferro. E a bola ficou com o Montiel. Montiel adiantando para o Quinteiro. Aí o colombiano foi desarmado. Chega bem o Felipe Anderson. Recuando lá atrás, o Everton vai quase saindo da sua área. Traz a bola para o seu pé direito. Para sair jogando para o Palmeiras aos 10 minutos. É importante a torcida do Palmeiras também entender. E isso está acontecendo. Não para de incentivar. Não pode se acanhar. O incentivo é fundamental. Essa energia de um estádio lotado, empurrando o Palmeiras, vivendo o seu grande momento na temporada, embora tenha feito partidas incríveis na Copa do Mundo de Clubes. Passamos de 11 minutos. Aí sai jogando o Ribeiro, tocando aqui na direita com o Quinteiro. Vira o jogo lá para o Portillo. Aí ele domina. Entrega lá na esquerda agora para o Acunha. O experiente lateral esquerdo do River. Adiantando era para o Galopo. Foi bem para fazer o corte o Murilo. Lucas Evangelista, Piquerez, na esquerda Felipe Anderson, ganha do Nacho, entrega para o Lucas Evangelista, isso, Palmeiras, bota a bola no chão. Lucas Evangelista buscando o Vitor Roque, bola vai saindo ali em lateral, que favorece o Palmeiras. É importante assentar a poeira agora, tomar um gol logo no início, empatando o confronto. Obviamente que todos esses jogadores que estão em campo, otimismo faz parte da vida, né? Mas todos sabem que se trata de um clássico. E a gente teve um River que foi se reinventando dentro do jogo lá em Buenos Aires. Vitor Roque, naquela potência, no arranque do Vitor Roque, vai para a área, tentou o cruzamento, foi desarmado, chega Martínez, quarta, joga a bola pela linha de fundo, escanteio que favorece o Palmeiras, que vai ter a primeira bola parada a seu favor. E agora vai estar todo mundo de olho no Gustavo Gomes, né? E no primeiro jogo lá, primeiro escanteio, gol do Gomes. O Gomes está lá na segunda trave. E o Andreas Pereira tem uma precisão incrível na batida da bola. Olha o Acunha aí marcando o Gustavo. O Lucas Evangelista vai lá para atrapalhar a situação. Mas o Palmeiras tem outros bons cabeceadores, como é o caso do Murilo e do Flaco. Olha o Gustavo lá, marcado em cima pelo Acunha. Andreas Pereira pede para ajeitar a bola. Você vê que ela está fora, mas a linha imaginária está batendo. Vamos ver se o juiz vai autorizar? Não, ele acha que não está. É que a bola ele bota, ela anda um pouco mais. Agora tá legal o seu Cunha. Vamos lá, Andreas, para a cobrança do escanteio. E o Gustavo Gomes sendo marcado implacavelmente pelo Acunha. Lá vem Andreas Pereira. Levantamento na segunda trave. Olha o Murilo. O Marmani. Bola volta. Felipe Anderson. Toca no Piquerez. Piquerez na esquerda. Chamando bem colocado para tentar o cruzamento. O Andreas Pereira foi travado pelo Galopo. E a bola sai em lateral, que favorece o Palmeiras. Se marcarem o Gustavo, o Palmeiras tem outras opções. Luiz. Léo Lepe está pedindo passagem, o Palmeiras está encontrando dificuldade para fazer essa bola chegar agora ali na frente. O River recuperou, mas perdeu. Lucas Evangelista chamando o Piquerez. Piquerez por Evangelista. Evangelista tentava para o Flaco, chega bem para fazer o corte. Domina, vai sair jogando o Castanho. O passe não foi legal. Gustavo Gomes recupera para o Verdão. Já te chamo, Léo Lepe. É aquele jogo que tá todo mundo esperando, aquele segundo, aquela facilitada para conseguir uma bola perigosa, como o Gomes tenta fazer agora com o Kelvin. Foi para fazer o corte, tirando lá atrás o Acunha. E na sequência a arbitragem diz que tá tudo normal. Foi bem para dar um chutão para o alto o Andreas Pereira. Bola vai cair na ponta esquerda com o Piquerez. Vitor Roque está na grande área. Ele tentou a jogada para o Felipe Anderson. Foi para o fundo. Cruzamento. Chega para fazer o corte. Martínez quarta. Tira de lá, mas está marcado o impedimento. Gente, 1-0 para o River aqui no Allianz Parque. Por enquanto, a gente vai indo para os pênaltis. Caio e Roger, meus amigos, eu tenho uma curiosidade aqui para compartilhar com vocês. Vocês sabiam que na Libertadores feminina a média de gols é quase 4 por jogo? Pois é. E está chegando a hora da gente torcer por elas. A partir de 2 de outubro, nossas jogadoras entram em campo na Conmebol Libertadores Feminina e contam com o seu apoio. Afinal, ter o reconhecimento merecido não tem preço, né? E fiquem ligados que no show do intervalo vamos trazer mais dados interessantes como esse para você. Você viu que o Martini fez a cobrança do tiro de meta, tá? Não foi impedimento, a bola saiu mesmo, é tiro de meta. Mas o Palmeiras já recupera a posse de bola. Vamos ver o Flaco, foi puxado pelo braço, tentou a jogada mais à frente.
Bola não chegou no Andreas. Lateral que favorece o Palmeiras. Diga, Léo Lepre. Luiz, a bola aérea, que é um dos pontos fortes do Palmeiras, é uma dor de cabeça de Gallardo. Nos últimos 3 jogos contra Estudiantes, Palmeiras e Atlético Tucumã, o River sofreu gols em cobrança de escanteio. Bola tocada na ponta esquerda para o Piquerez. Vai saindo lateral pro River Plate com 15 minutos de bola rolando. E, meus amigos, quando a bola parar de rolar, segue o jogo. Lucas Gutierrez, Paulo Nunes, dando recado na Globo. É o segue o jogo. E ó, é uma quarta-feira que não é só uma quarta de Copa não, tá? 2 partidas pelo Brasileirão. Você vai ter os gols dos jogos no nosso show do intervalo de Vasco e Bahia em São Januário e Grêmio e Botafogo se enfrentaram em Porto Alegre. E claro, a cobertura de mais uma noite de Copa para você. Aí o Montiel para fazer a cobrança de lateral. O Vasco venceu o Bahia por 3-1 em São Januário e Grêmio e Botafogo empataram por 1-1 lá em Porto Alegre, na Arena do Grêmio. São jogos recuperados do Brasileirão. Aí Evangelista tenta a bola para o Vitor Roque, velocidade do Vitor. Chegou o Martins Quarta, Vitor Roque, bola bateu na mão do Martins Quarta ali. E ela ia passar, ia virar uma meia-lua, um drible da vaca do Vitor Roque. E agora o lateral é do Palmeiras. Deu sorte o seu juiz aí. Ele está dizendo, ele fez o gesto lá que viu, mas que o braço estava pé do corpo. Enfim. A arbitragem, a discussão não acaba nunca, né? Mas, Luiz, o Vitor Roque é o cara da velocidade, do desafogo, né? Da bola longa, que vai fazer com que o Palmeiras consiga chegar com mais facilidade ao lance da finalização. Vai lá. Vem Palmeiras de novo. Aí, pela direita, dominando o Kelvin. Tentou fazer o levantamento. Foi bem para fazer o corte lá, Martínez Quarta. Aí, Nátio Fernandes, dá uma casquinha de cabeça. Vai chegando o Gustavo Gomes, recupera para o Verdão. Chamando aí o Aníbal Moreno. Adiantando, boa bola. Felipe Anderson fez bem o giro. Boa para o Flaco, devolveu para o Felipe, ajeitou para o Flaco Lopes, pé direito. Segura firme, Franco Armani. Não se confunda, Luiz Roberto. Franco Armani segura firme. Completa, Caio. Mas é isso que o Palmeiras tem que fazer. Não viver de ligação direta, né? Dos zagueiros ou laterais buscando essa bola longa em cima do seu centroavante. Tem 2 meias de criação muito técnicos e mais o Lucas Evangelista. Então a bola tem que passar pelo Andreas, a bola tem que passar pelo Felipe Anderson. Tem que fazer esse jogo de aproximação, esse jogo de costura. Porque aí você consegue criar o espaço para a metida de bola. Como fez nesse lance. Felipe Anderson se aproximou, tabelou, abriu o ângulo, o Flaco finalizou. Esse é o jogo do Palmeiras. Aqui de baixo, Luiz, de olho na reação do Abel depois do gol sofrido pelo Palmeiras. Tranquilo ainda o treinador do Palmeiras. Passando calma para os jogadores, aplaudindo. Só a torcida já mostrando impaciência, né? Primeiro com o Armani, agora com esse atendimento ao River, o torcedor já reclamando do jogo paralisado pelo time argentino. Agora, como faz diferença, Edgar Alencar e meus amigos, um goleiro do nível do Franco Armani, né? A gente viu na cabeçada, porque a cabeçada do Murilo, ela é composta de alguns movimentos do goleiro. Primeiro, ele não titubeou, ele falou, não vou sair. E se posicionou para uma cabeçada que está vindo da segunda trave ao contrário. E aí ele dá uma esticada e faz uma defesa com uma mão só espetacular, evitando o gol de empate do Palmeiras. Ele está fazendo o movimento todo para a esquerda, né? Porque ele está acompanhando a trajetória da bola. E a bola vem no contrapé dele. Então esse movimento rápido de reação foi realmente espetacular. Ele que já tinha feito outra defesa espetacular no chute do Piquerez, logo no início da partida. Conhecido na Argentina como El Pulpo Armani ou O Polvo Armani, porque dizem que tem muitos braços. El Pulpo, Gosto mesmo de pulpo à la galega. É um prato. Um povo na galega, nascido na Espanha. Povo por conta dos múltiplos tentáculos de Franco Armani. Aí vem o Salas. Vai para a linha de fundo e tome cruzamento. Arrumou o escanteio Maximiliano Salas. Ele é um jogador muito importante na fase ofensiva do River. É o único que não sai, né? O Driussi, que é o centroavante, digamos, artilheiro do time da Libertadores, está machucado. Se machucou no segundo tempo do jogo contra o Palmeiras, inclusive não pôde jogar. Aí você está vendo, o Montiel, o cara que bateu o pênalti do tricampeonato mundial da Argentina. O último pênalti na final da Copa do Catar foi o Montiel que bateu.
E lá vai Quinteiro para fazer a cobrança do escanteio. Que bola perigosa. Subiu bem Gustavo Gomes na frente do Portillo. Bola volta do lado esquerdo com o Quinteiro de novo. O baixinho talentoso colombiano. Ajeitando para Acunha. Vai bater daí Acunha. Bola voltou para o Salas na esquerda. Tenta o drible. Chegou para fazer o corte. O Piquerez ficou sentindo alguma coisa na mão. Mas está tudo bem com camisa 22 do Palmeiras. E aí o Marcelo Munheco Gadiardo deve estar feliz do que está vendo, né? Tem um River completamente diferente. Um River que não... Porque no primeiro tempo de Buenos Aires o River tomou um susto com o jogo do Palmeiras. Não fazia nada, não conseguia, não tinha soluções. Foi completamente dominado. E agora o River está aí, ó. Gustavo Gomes dividido, a bola vai pela linha de fundo. E a arbitragem está marcando escanteio. Ele ficou numa dúvida danada, ficou olhando pro Bandeirinha. Do outro lado. Do outro lado, ia dizer. O Bandeirinha ele tá em cima do lance, né? 63, né? Ele tá a 30 e tantos metros, ele a 10 metros do lance, incrível. Tudo bem, pode ter um prisma de visão, né? O Gomes tocou por último de pé esquerdo na bola mesmo, mas a reclamação era de uma falta. E vem cobrança de escanteio pro River. Que jogo tenso, meus amigos. Vai lá o Quinteiro para fazer a cobrança. Quinteiro para a bola, pé esquerdo nela, levantamento, subiu para cortar o Murilo, bola ficou no Nacho, pé direito, espanou geral, futebol na Globo, aqui é emoção. Hyundai, cadastre-se e participe da promoção Você na Final com a Hyundai. Luiz, o cara acabou de falar dessa bola esticada, né? Sem necessidade. O jogo tá no início. A gente tem 20 minutos de jogo. Pra que essa reposição do Everton muito rápida, sem ninguém estar posicionado pro Vitor Roque explodir? E além do sintoma que você passa pro adversário, o Salas lançado, né? Ah, os caras estão desesperados. Bateu rapidinho, nem esperou o time se posicionar. Veio a primeira bronca do banco pro goleiro do Palmeiras. Felipe Anderson. Evangelista aponta lá para o alto, onde está o Kelvin. Mas ele prefere jogar também lá para o alto, só que onde está o Gustavo Gomes mais atrás. Aí o Gomes tenta o levantamento para o Flaco Lopes, subindo com o Montiel. Flaco tocou, chega bem Martins, quarta para fazer o corte na frente do Vitor Roque. Nátio Fernandes, e vem o River. Nátio tenta uma bola na direita, e a bola é boa para o Salas. Ele vai dominar, ele é canhoto. Chega na marcação o Piquerez e acabou derrubado pelo Felipe Anderson. O juiz entendeu que houve vantagem, mas o Palmeiras recupera a posse de bola com o Flaco Lopes. Aí o Flaco tem feito isso muito bem. Ele volta e se transforma quase numa espécie de meia. E ele sofre a falta, muita reclamação de cartão, que é o que vai acontecer. O Portillo está indignado, mas vai tomar cartão. E o Flaco foi a primeira vez que ele consegue fazer nesse recuo, o recuo ele fez, ele não recebeu a bola. E a primeira que ele recebe, consegue fazer isso aí e sofre a falta do amarelado Portillo. O Vitor hoje é o cara mais avançado, né? O centroavante. O Flaco tem liberdade para flutuar nas costas do centroavante. Eles jogam como dupla de ataque, mas é o Flaco que recebe essa bola nas costas do volante do Portillo, do River, para justamente ligar o contra-ataque. Passamos de 23 minutos do primeiro tempo. É noite de Libertadores, valendo uma vaga na semifinal. Por enquanto, na soma dos placares, está lá no alto do seu televisor, 2-2. Significa pênaltis. Até alguns anos atrás, né, o gol fora de casa era critério de desempate. Aí, naquela época, o Palmeiras estaria se classificando pelos gols marcados em Buenos Aires. Mas isso acabou, tá, gente? Agora não tem mais. Agora é saldo de gols e aí pênalti. Quer dizer, uma vitória para cada um, aí saldo de gols e aí pênalti. Andreas Pereira, boa bola na direita. Cruzamento do Kelvin para o Vitor Roque. Vitor tentou fazer o domínio. Ele está sendo marcado de forma implacável pelo Martins Quarta. E aí o Salas, boa dividida. O Andreas ganhou tocando ali atrás para o Aníbal. Esse é Murilo, vem o Palmeiras. Bota no chão a bola, Murilo tentou por dentro. E agora, seu juiz? Ele entendeu que não houve falta. É falta, sem bola por trás. Como tinha sido o toque de mão aqui. Também quando o Roque tentava aquele corte em cima do Quarta, né? Essa não tem nem justificativa. Aquela ele ficou falando, o braço estava próximo do corpo. Aí tem que marcar o Salas. Chegou bem o Kelvin, ganhando para o Palmeiras lá na direita. Kelvin é cara nova desse Palmeiras nesse segundo semestre. O corte foi equivocado do Portillo. Vem o River de novo com o Salas. Tentou um toque de cabeça mais atrás para Quinteiro. Arruma para Nátio Fernandes. Outra vez o Acunha. Na esquerda, Quinteiro.
Vamos ver o River tentando encontrar na posse de bola uma arma importante. O Castanho sofre a falta que ele cobrou rapidinho. Tocando para o Acunha do lado esquerdo. Aí por dentro, chega bem para fazer o corte o Murilo. É um momento tenso do jogo. Tecnicamente falando, alguns jogadores cometendo erros que não cometem normalmente. Dividida, foi muito esperto. Agora o Flaco chutou contra o corpo do Nacho para a bola sair em lateral, favorecendo o Palmeiras. Luiz. Diga, Léo. Enzo Pérez conversa muito com o Matias Biscay e com o Marcelo Gajardo. Vai entrar, é a primeira substituição no River Plate. Portijo, Léo, tá caído, a gente tá mostrando aqui, por isso que eu te interrompi, perdão. Acho que não dá pro Portijo, essa é a questão, Léo? Exatamente, o Enzo Pérez vai voltar, ele começou o jogo lá no Monumental, vai voltar então, vai assumir a titularidade, um dos jogadores mais veteranos desse elenco do River Plate, histórico da primeira passagem de Marcelo Gajardo, foi até goleiro do River Plate na Libertadores de 2021, naquele surto de coronavírus, quando o River não tinha goleiro, foi até goleiro desse time do River Plate e vai entrar no lugar, então, do machucado Portijo. A gente tá revendo a falta do Martínez Quarta no Vitor Roque, hein? Uma falta, eu diria, assim, escandalosa, né? Pegou por trás firme. E aí o Portijo, sendo atendido ali pelos médicos do River, sentindo algum problema ali no quadril, mais do lado direito ali, o Enzo Pérez vem aí, 39 anos, 275 partidas hoje. Ele saiu, foi lá para o time que ele trata como time de coração, né, para o Estudiantes, para encerrar a carreira, mas de repente o Gajardo voltou e falou: quero você de volta, e trouxe o Enzo Pérez de volta para o River Plate, em função da questão física e tudo mais. Ele acabou barrado para o jogo de hoje, mas tem que entrar com 26 minutos. Arrancando o Flaco Lopes, é o Palmeiras buscando o empate. Aí o Flaco tentou o cruzamento, passou pelo Vitor, chega Martínez Quarta, Montiel, perdão, para fazer o corte. E o lateral para o Palmeiras na direita. João Martins, o Flaco está reclamando de mano, olha lá, mano. Olha o Flaco lá, apontando para o juiz. Para o uruguaio Andrés Matonte, vamos ver como é que foi. No corte do Montiel, quando ele tira, ele vai tirar e vai pegar na mão do Galopo. Mão do Galopo, tá muito próximo, aqueles componentes todos, né? Bola saindo da área, isso, né, em direção à lateral. Lá vem lateral pro Palmeiras, olha o Kelvin, arremessando, o Gustavo Gomes está na área, a bola passa, Vitor Roque vai tentar uma bicicleta, ela voltou pro Felipe Anderson. E o Palmeiras recomeça, bola tocada do Murilo, lá pra ponta direita, a Acunha deixou quicar, a bola bateu na ponta do pé esquerdo, virou um domínio do Acunha. E o Gustavo Gomes pressionando. É muita experiência dos dois lados. Descolou mal. Evangelista ajeitando para o Felipe Anderson. Pode bater para o gol. A bola foi à esquerda do Armani. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Sporting Bet. Faz teu nome com a patrocinadora oficial da Conmebol Libertadores. E meus amigos, Maria de Fátima está fazendo a cabeça da Ana Clara para tirar ainda mais dinheiro da Dona Odete Reutemann. Jogada perigosa, hein? É amanhã em Vale Tudo. Aliás, vamos para as emoções finais de Vale Tudo. Já já, quem matou Odete Reutemann? Será que a frase vai permear o cotidiano dos brasileiros de novo? Em River lá pela esquerda, Nacho tentando a jogada, marcado em cima. Kelvin, bola bateu por último no jogador do River. Aí o Portijo está inconformado, né? Sair de um jogo desse é muito ruim mesmo, né? E o Portijo, que é daqueles caras muito importantes, ele faz terceiro zagueiro quando é preciso, é um volante de origem, aliás, ele é um segundo de origem, jogava mais até adiantado do que ele tem jogado nesse River. Toque do River, a bola vai sair em lateral. Luiz, diga lá, Roger. O Enzo é um jogador mais posicional, ele vai jogar à frente dos zagueiros, né? Aquele jogador experiente que vai mastigar o jogo junto com o Nath, com o Quinteiro. E o ruim do Palmeiras é que o Portilho estava pendurado já na partida, né? E é um homem de marcação, o Palmeiras poderia explorar por ali para tentar um segundo amarelo e um possível vermelho, mas é substituído. Aliás, é o único cartão do jogo, por enquanto, é o do Portijo, que saiu há pouco. E a bola tocada aqui na esquerda com o Felipe Anderson. Tocando mais atrás para Aníbal Moreno. Aí Murilo. Passamos de 29, meu Deus. Meia hora já de bola rolando. Valendo uma vaga na semifinal da Conmebol Libertadores, meus amigos. Semifinais da Libertadores, dias 22 e 29 de outubro. Piquerez arranca lá pela esquerda. É lateral que favorece o Palmeiras ontem.
O Racing venceu de novo o Vélez no confronto de argentinos. Aí dessa vez na casa do Racing, vitória por 1-0. E já está na semifinal. E espero o vencedor. Daqui a pouco a gente passa a rodada. Aí eu digo para vocês o emparelhamento, porque o Palmeiras vem aqui, ó. Flaco Lopes, Martínez Quarta tirou. A bola ficou no Quinteiro. O canhotinho colombiano. Enzo tentou passe longo, muito forte para o Salas. Vai chegando lá o Gustavo Gomes. Prefere recomeçar com o goleiro Everton. Aí Piquerez. Um cara bem importante, notadamente na criação, na fase ofensiva, o Piquerez. Já teve um chute bacana dele que o goleiro pegou. Castanho sai jogando. Enzo Pérez tentou uma cavadinha, mas a arbitragem está marcando a falta. Então vamos dar uma passada nos jogos das quartas de final. O Portillo sendo atendido, né? Ontem nós tivemos a segunda vitória do Racing sobre o Vélez. Venceu os dois jogos, né? Ambos por 1-0. E ontem foi uma festa impressionante. E o Racing está classificado. Espera quem sair do confronto entre Estudiantes e Flamengo. Hoje, você está acompanhando com a gente. 1 para o River, 0 para o Palmeiras. O confronto está empatado, estamos indo para os pênaltis. E amanhã nós temos os outros dois brasileiros em campo. O São Paulo às 7 da noite enfrenta a Liga de Quito. Perdeu por 2-0 na altitude de Quito. Precisa fazer o que os espanhóis tratam de remontada. E o Estudiantes recebe o Flamengo no Rio. Na semana passada o Flamengo venceu o jogo por 2-1. Uma vantagem parecida com a do Palmeiras, claro, com a diferença de mandos invertidos. Agora a decisão é lá em La Plata, na casa do Estudiantes. Estudiantes que também é 4 vezes campeão da América. E os 3 brasileiros que estão aí na luta pelas semifinais, todos tricampeões. Lucas Evangelista tentou a jogada para o Vitor Roque, fez a parede, a proteção. Mas o Montiel chegou na bagaça ali e resolveu tudo. E o juiz está parando e marcando só o lateral ali na direita. A cara do Vitor. Luiz, o Palmeiras tem dificuldade em entrar por dentro, né? O River reforça a marcação ali na frente da área e isso impede com que o Andreas apareça na partida. E o Andreas é fundamental. Foi um dos destaques da semana passada, um jogador que elevou o nível de jogo do Palmeiras. Tem qualidade, tem bola parada, mas tem aparecido pouco até aqui. Os espaços estão pelos lados do campo e o Piquerez pela esquerda tem sido uma boa alternativa. O Kelvin tem que fazer a mesma coisa do outro lado. O Palmeiras precisa equilibrar um pouquinho mais o time, principalmente pelo setor direito. Você vê a reação aí do Abel. Ele está falando na direção dos colegas de banco, tá, gente? Ele está de frente para a câmera, mas ele estava falando... Não estava? Não era? Era para o juiz? Ou pro quarto árbitro. Era para o quarto árbitro? Era. Eu achei que ele estava reclamando com os próprios companheiros. Né? Enfim, ele fez até um sinal de 4 ali. Não sei se é a quarta vez ou se é tá fazendo o que aí, seu quarto árbitro? E aí o Nátio Fernandes. Salas, dividida na área. Murilo fez o corte. Aí chegou bem o Riveiro. Domina o Galopo, tentou um toque de efeito de letra, não deu certo. O Palmeiras recupera e vai sair jogando com o Kelvin. Aí o Kelvin traz por dentro, boa jogada para o Andreas Pereira, a bola escapou do Andreas. Montiel domina, recupera para o River. Quinteiro já está parando o jogo e marcando então a falta. Não, parando, ele marcou, me pareceu, a falta, mas para que haja um atendimento em cima do Salas. Mas ele apontou ali na direção do lance anterior. E o Salas, a gente está revendo. Pedindo um pênalti nesse lance aí, que não foi nada. Ele com o Murilo fez o giro, ficou caído lá dentro da área. E ficar caído agora é uma prática que vai fazer parte do script do River Plate. Esse é o lance do Murilo com o Maximiliano Salas, o autor do gol por enquanto, que vai levando a decisão da vaga na semifinal para os pênaltis. Chega lá o Nátio, o Galopo para conversar, o Enzo dá uma conversada, enfim, parece estar tudo bem. A gente está revendo o gol do Salas, o gol de cabeça na cobrança do Quinteiro. E aquela história da marcação, o Kelvin que fica na primeira trave. E aí o Flaco que teria que se movimentar, atrapalhar minimamente o Maximiliano Salas, que não é um cara grande. Ele tem 1,74 m, mas dá para perceber que o cara é forte, né? E ele foi lá comemorar com os colegas. E agora ele está em campo, esse que comemorou com ele, era o Enzo Pérez, que deu um abraço apertado nele ali. Ele está sentindo, segue sendo atendido. Um tempão que o jogo está parado, um tempão. Vira uma espécie de parada técnica. Abel chamou Piquerez, Felipe Anderson, principalmente, para um papo ali, tentando acertar um posicionamento, um ataque mais pelo lado esquerdo do Palmeiras agora. Maximiliano Salas, que foi a grande aposta do River nessa temporada, pagou 8 milhões de dólares para pagar a multa rescisória e tirá-lo do Racing, de onde ele tinha feito um grande ano em 2024, Luiz. O Racing, que alguns caras importantes do Racing está na semifinal, né?
O centroavante Maravilha Martínez está lá, não fez gol. Dupla com Salas, né? Foi a dupla poderosa que o Racing tinha. Conquistando inclusive uma edição de Copa Sul-Americana. O jogo está parado há um tempão e o juiz realmente parou o jogo ali, ó. Ele apontou naquela situação porque a posse de bola estava com o River, ele quis deixar claro então que ia fazer bola ao chão. Porque não tem mais a bola dividida agora, né? Posse de bola, a bola ao chão para quem estava com a posse de bola, foi exatamente o que ele fez. Mas o Palmeiras já recuperou a posse de bola, o lateral vai ali com o Piquerez. E o Felipe Anderson, o River está marcando muito hoje. Lucas Evangelista, ninguém tem espaço para jogar. Chega bem o Martínez, quarta, mas a bola volta no peito do Piquerez. Nath Fernandes acompanha, a bola vai saindo. O lateral que favorece o River. A experiência do Nath, ele fez aquele gesto, ele vou cobrar rapidinho. Tá bom que ele ia cobrar rapidinho. Você viu ali a expressão do Enzo, experiente. Enzo Pérez está em campo. Chega Evangelista, Aníbal, Felipe Anderson, 2 na marcação. Felipe Anderson, lateral é para o River. É incrível, mas o River encaixa um jogo do ponto de vista de entrega tático, de marcação, tá daquele tipo impecável até aqui, com 36 minutos. E muito em função das escolhas do seu treinador, né? Salas tentou bater para o gol. Olha aqui que vai sobrar com o Kelvin. Semana passada com 3 zagueiros, principalmente na primeira etapa, o Palmeiras tomou conta do jogo, fez 2-0 e poderia ter definido o confronto naquele período. Bola em profundidade para o Galopo, está emprestado pelo São Paulo ao River. No primeiro jogo ele não jogou porque ele foi expulso na partida anterior. Olha o Salas, cruzamento, exagerou na dose. A bola vai passando e vai sair lá do outro lado. Futebol na Globo, aqui a emoção. Claro, o Prezão é R$1 em qualquer recarga. Roubada de bola do Aníbal. Aí sai jogando com o Felipe Anderson. Passe é mais um erro técnico. Tudo bem que não está fácil, está tudo muito povoado. Veja aí. Bola vai ficando ali com o Felipe Anderson. Não saiu. Bola por dentro. Flaco, falta feia. O juiz está parando o jogo. Bom, Roger e Caio, a gente tem... Ele parou o jogo antes, tá? Ele não deu a falta no Flaco. Provavelmente não vai dar cartão no Enzo. Então o jogo tá amarrado. Ele vai ter que. Ele parou o jogo antes, ele parou para atendimento. Vamos ver se ele deu falta no Lucas. Ele vai dar a bola ao chão de novo. Então, pro Palmeiras nesse caso, né? Mas ele poderia ter marcado essa falta, que foi falta para cartão. Isso, né? Do Enzo, falta do Enzo. E na primeira do Evangelista fiquei até na dúvida. Bom, Roger, o Palmeiras está precisando de soluções diferentes dessa fase com esse time aí que o Abel encontrou, digamos assim. Então, a gente já esperava esse jogo mastigado, né? De um time muito experiente, que não tem velocidade, mas costura muito bem o jogo por dentro. Vai lá. Piquerez tentou o cruzamento para o Vitor Roque. Martínez, quarta, tira de lá. E aí chega Murilo, toca de cabeça para o Lucas Evangelista. Castanho, tocando para o Galopo. A bola fica no Piquerez. É um jogo muito picotado, gente. Troca de passe, aí o Salas impedido. Não precisa nem esperar a jogada se concluir. O Salas tá chutando, é passível de cartão, né? Vamos ver a coragem do seu Andrés Matonte até onde vai agora. Ele tá agora, o Salas tá dizendo, não ouvi. O estádio tá cheio, é verdade e tal. E aí o Andrés Matonte uruguaio não foi assim ao pé da letra. Tá tentando contemporizar em algumas situações. Não dá nem para recriminar o cara, porque senão ele perde o controle, se deixar mais nervoso o jogo ainda. Diga, Roger. Então, e com um gol logo nos primeiros minutos, né? Um gol de bola parada do Salas, fica num cenário que esses experientes adoram, né? De catimba, de jogo aproximado, de costura. E o Palmeiras precisa preencher um pouquinho mais esse campo. Acho que o Piquerez, como não tem ninguém nas costas dele, ele pode entrar um pouquinho para o campo, no setor central, para ajudar a criação do Palmeiras. Vamos lá. Lucas Evangelista. Bola volta no Aníbal, dividida com o Quinteiro, passou, sobrou. Mais uma vez aqui pela direita com o Salas, marcado pelo Gustavo Gomes. Aí chega dobrando a marcação o Felipe Anderson e Gomes fica com ela. Conseguiu jogar na esquerda para o Piquerez, devolvendo para o Felipe Anderson. Chega Nátio Fernandes. Ele fez o desarme e inteligentemente chutou a bola na canela do Piquerez. Aí o Montiel, campeão mundial, o cara daquele último pé, pensou que o cara sentiu, bateu o último pênalti. Se eu fizer, a Argentina é campeã do mundo. E fez. Naquela final de 2022, que foi 3-3, diga-se de passagem. Durante a bola rolando, 2 gols do Messi. Dominou com a mão, hein? Não dominou não, seu juiz. Tá enroladão também o Matonte hoje, viu?
E o outro foi do Di Maria, que voltou a jogar até lá na Argentina, agora no Rosário, o time dele do coração. E os gols da França foram marcados pelo Mbappé. Teve isso. Só de Mbappé que não joga nada, joga né? nada. Agora, Luiz, você falou que o jogo tá pegado e tá duro pro Palmeiras. O Palmeiras não tá encontrando, né? Não tá conseguindo sair dessa forte marcação para encontrar o momento da finalização. Os espaços estão pelo lado do campo, mas a característica desses jogadores são todas por dentro. Felipe Anderson joga com o pé invertido para a esquerda, mas vai para dentro. O Flaco joga nas costas do Vitor Roque, flutuando nas costas do volante. O Andreas Pereira sai de uma meia ponta da direita também para vir para dentro. Então muda um pouquinho o sistema. Traz o Moreno para um terceiro zagueiro e espeta o Piquerez como ponta esquerda e o Kelvin pelo ponta direita. Porque os homens de meio e os homens de frente são jogadores que gostam desse jogo de tabela, de aproximação. Os laterais podem dar essa profundidade ou mexe no time. E aí você tem o Sosa para mudar um pouquinho essa movimentação ofensiva. Muito bem, Caio, é uma possibilidade mesmo. Você tem que dar uma invertida, né, da concentração do jogo, que pode ser tanto com quem está em campo como com os jogadores como opção que estão no banco de reservas. O Sosa, paraguaio, que joga notadamente na ponta, tem o Facundo, que não é um ponta, mas é uma outra possibilidade aí. Sei que o Abel está tendo que quebrar a cabeça. 41 minutos, meus amigos. Futebol na Globo, aqui é emoção. Novo Sonridor, com liberação 5 vezes mais rápido. Em River de novo. É um jogo muito brigado, de ocupação de espaços. Tá marcado o toque, é isso que ele marcou? Toque de mão. Já cobrou o Everton. Aí o Gustavo Gomes. Na direita, Kelvin. De novo no Gustavo Gomes. Vamos para a parte final do primeiro tempo. Número de chutes a gol, você vê 3 do Palmeiras, 1 do River. Pois é, 60% de posse de bola para o Palmeiras. 59,9 para ser exato. Aníbal. E busca a bola longa na ponta direita. Vai lá para tentar fazer o domínio, Kelvin. Foi desarmado. Portanto, é lateral para o Verdão. Kelvin já arremessou para o Lucas Evangelista. Evangelista vai virar o jogo aqui na esquerda para o Pique. Errou, mais um erro. Além disso, a gente tem uma questão técnica. Você que está acompanhando a transmissão já deve ter... Puxa, o Luiz Roberto está repetindo de novo mais um erro técnico. Mas essa é uma inversão que é tranquila de ser feita, né? Porque quando você está naquele limite, que é um passe... Sem pressão, né? Ele estava tranquilo para inverter. Isso só me remete à tensão, né? O time que já começa a dar sinais de tensão dentro do jogo. E volto a frisar, tem muito tempo ainda. O Palmeiras está dentro da... O resultado não tira o Palmeiras, ainda não desclassifica. E só mais um gol classifica diretamente. Então, é estar organizado na partida, porque tem muita chance de buscar essa classificação direta. Vou insistir aqui também de baixo, amigos. Agora foi o preparador físico, né? O Magu, Marco Aurélio Schiavo, reforçando para os jogadores para terem calma, para não chegarem com força, para colocarem a bola no chão. É isso, tem um componente emocional mesmo, faz parte da vida, né? E o Palmeiras está tendo que controlar o lado emocional hoje. O Marco Schiavo é sempre muito atuante nessa questão, né? Um dos preparadores físicos do Palmeiras. Aí o Aníbal. Tendo ali pela meia esquerda, tem o Piquerez aqui colado. Olha como o River marca. Tá todo mundo implacavelmente marcado. Aí você tem que fazer essa jogada aí, ó. Botar lá atrás, começar de novo. Murilo pro Gomes, os 2 zagueiros. Aqui na esquerda vem o Aníbal. É uma opção, camisa 5. Recebe aqui agora pela meia esquerda. Palmeiras tentando trabalhar a bola com um pouco mais de tranquilidade. Com um jogo um pouco mais pensado. É jogo grande, meus amigos. E tenso. Murilo, Vitor Roque, tenta fazer o giro, sofre a falta. O juiz vai marcar a falta sobre o Vitor Roque. Ele fazendo o gesto lá para o Gomes, ó. Pediu para o Gomes ir lá para a área. 44 minutos e meio. É uma falta distante, ou seja, a bola vai viajar muito. É mais fácil de você se posicionar na hora de marcar, né? Porque a bola fica mais tempo viajando na direção que está sendo buscada pelo batedor. Mas de qualquer forma, o Palmeiras tem ótimos jogadores pelo alto. Tá lá o Murilo, tá lá o Gomes, tá lá o Flaco. Andreas Pereira vai pra bola.
A torcida do Palmeiras tenta incentivar o time. E aí vem o Andreas. Preferiu fazer uma jogada diferente. Chamou o Kelvin. Kelvin tentou a jogada para o Felipe Anderson. A bola espirra, chega para fazer o corte o Montiel. Bola voltou com o Moreno. Tocou para o Murilo. De cabeça para trás. De novo o Montiel tirou de lá. E o River vai tentar emplacar o contra-ataque. Castanho chamando o Salas. Foi muito forte. O Everton saiu da grande área e deu um chutão lá para frente. Flaco tentando a jogada para o Vitor Roque. Olha o Vitor Roque, botou na frente. E agora, seu juiz? Bom, você em casa deve estar falando, ele não marcou a falta? Não. Ele entendeu que a chegada do Ribeiro foi normal. O Vitor Roque se levantou, não gostou do jeito que o Ribeiro entrou. Você vai ver agora, ó. Bom, tá de brincadeira. Se isso aí não é falta, eu realmente... Meu Deus, olha só, a câmera de frente. Eu nasci em outro planeta, eu não nasci nesse planeta que ele tá falta e cartão, bicho. Não é só falta, é falta e cartão amarelo. Chega antes, e toca. Transformar numa jogada clássica de gol. E aí é o seguinte, né, o Vitor Roque? Tudo bem, estamos no jogo, teu lado emocional ali, mas não entra na pilha, tá? É a terceira bola que ele não marca uma falta clara. Um toque de mão e agora a segunda falta clara no Roque que ele não marca. Galopo tocando para o Castanho, Nátio Fernandes, Salas, Castanho saiu na cara do Everton! Faz um milagre nos pés do atacante do River. Voltou no Salas, que é canhoto, tem que bloquear o Salas, ele bateu para fora do gol! O Castanho teve a chance, mas o Everton, os senhores vão acompanhar agora, ó. O Everton, o que fazer? É muito recurso e muita coragem, porque o risco de cometer um pênalti era enorme. E na sequência o chute do Salas, 3 foram bloquear a frente do Salas. 3, você vai ver na repetição. E olha como a bola do Moreno vem e fica a caráter para o Castanho. E o Everton, o Castanho tinha a chance de finalizar, ele não quis dar um drible para dentro. E na sequência os 3 foram, cercaram. E ficou difícil para o Salas acertar o gol. E ele jogou pela linha de fundo. O Everton ganhou o cartão amarelo nesse lance aí, ó, agora, por causa disso. O Galo foi dar uma atrapalhada lá na cobrança do tiro de meta. E também não adianta, o Roger, entrar nessa pilha. Esse tipo de reação não vai tirar jogadores argentinos do prumo emocional. Eles fazem isso calculadamente mesmo, né? Tem um samba que diz malandro, malandro e mané é mané. É bem essa situação aí. Não entra na pilha, não vai tomar cartão de graça. E eles, nesse quesito, eles são melhores do que nós. Eles conseguem administrar esse tipo de jogo. Né? Flaco Lopes lançado, já recebe lá na direita. Vai bater de novo. Ele realmente não está num dia inspirado, o seu Andrés Matonte, né? Mas esse senhor aí. Galopo também tomou amarelo. Para não entrar em provocação, para não entrar nessa manha que o argentino costuma fazer, mas hoje quem está tirando os jogadores do sério é o juiz. São 3 faltas não marcadas, uma vantagem não dada, e isso vai realmente irritando o jogador dentro de campo. Aníbal Moreno. Então é botar a bola no chão, jogar a bola que o Palmeiras tem para buscar a semifinal da Libertadores. Andreas Pereira devolveu no Kelvin. Kelvin vai tentar chegar na linha de fundo. Chegou bem o Acunha. O Acunha é um excepcional marcador, jogador muito experiente. No momento em que o juiz apita fim de papo no primeiro tempo. Termina o primeiro tempo no Allianz Parque. Esse é o motivo pelo qual ambos tomaram cartão. O Galopo porque ameaçou bloquear a cobrança do tiro de meta. E o Everton porque teve essa reação de empurrar o Galopo, que você está vendo na imagem, o momento que ele foi punido com o cartão amarelo. Então, os cartões foram aplicados, nós já mostramos para você. E estamos no intervalo, gente, de Palmeiras 0, River 1, gol de Maximiliano Salas. E nós voltamos já já. Futebol na Globo, aqui é emoção. Você que se liga na Globo, quarta de Libertadores, Allianz Parque, meus amigos, 1 para o River, 0 para o Palmeiras, por enquanto, pênaltis. Vamos então aos lances do primeiro tempo com os meninos batendo bola com você. Sporting Bet, apostou, ganhou até R$50 em free bet. Apresenta Melhores Momentos.
Não, praticamente começa com o chute do Piquerez, tá, o Armani, e na sequência o primeiro ataque do River, gol. E quando você vem com uma proposta de congestionar o meio de campo, de trazer jogadores muito técnicos como Quinteiro, como Nacho, e olha a qualidade da batida do Quinteiro, que encontrou o Salas para fazer o cabeceio, e você sai na frente do placar, você fica confortável no jogo, né? Porque aí você faz aquele jogo de cadência, você mantém a posse de bola, você esfria a reação do Palmeiras, que não se encontrou. É jogo de detalhes, mas o River foi melhor no primeiro tempo. Outra defesaça do Armani, né? Mesmo com todas as dificuldades, o Palmeiras teve suas oportunidades também, teve 2 finalizações de fora, Felipe com a esquerda, teve uma do Flaco também, Liberdade, nesse mesmo setor aí, só que ele optou por chutar com a direita, e aí a grande defesa do jogo, né? O Everton salvando o Palmeiras, porque aí seria um cenário muito pior, o Palmeiras saindo perdendo por 2 gols de diferença. Na minha opinião, o Palmeiras está muito tenso, o gol tirou a questão do equilíbrio emocional do jogo do Palmeiras, que sempre é muito forte, que sempre é muito confiante, né? Que mentalidade forte, né? Coração quente, tudo aquilo que o Abel pede e que o Palmeiras não teve hoje. Tomara que no intervalo o Abel tenha tranquilizado essa rapaziada, porque se voltar e botar a bola no chão, tem time para empatar esse jogo e sair classificado. Muito bem, Edgar Alencar acompanhando os movimentos do Verdão ali à beira do campo. Pois não, Ed? Acompanhando aqui a volta, não vejo substituições por enquanto, e a gente destaca um primeiro tempo, 48 minutos, um revezamento no banco. Abel Ferreira, destacamos o preparador físico, o Magu também, o Vitor Castanheira, os auxiliares, todo mundo passando calma, tranquilidade para o time que não perde há 9 jogos na temporada, e como mandante na Libertadores, vamos lembrar, é uma invencibilidade longa, 24 jogos, a última derrota foi em maio de 2021. E pelo lado do River Plate, Léo? River Plate, os reservas estão retornando agora também o time titular, o Marcelo Gallardo muito calmo à beira do campo, lamentou muito aquela chance do Salas já no final do jogo, ele quase não fala mais o Matias Biscay, mas ele teve algumas reações inéditas já no jogo de hoje, ele fez questão de acompanhar o aquecimento e no final do primeiro tempo ele não foi direto para o vestiário, ele ficou aguardando os jogadores deixarem o campo e foi então para o vestiário junto, acompanhado deles, Luiz. Bom, Caio Ribeiro, então é possível mudar sem mudar jogadores. Principalmente você... Muito bem, te repito, Caio, dá para mudar sem mudar jogadores? Começa o segundo tempo, autoriza Andrés Matonte, bola rolando. Diga lá, Caio. Dá sim, Luiz. Você tem que mudar principalmente o posicionamento dos laterais. Empurrar um pouquinho mais o Piquerez e o Kelvins para a última linha, né? Jogar como alas e não como laterais. Segura o Moreno um pouquinho mais como terceiro zagueiro e usa mais as beiradas do campo. Por dentro, o River marca e marca bem. 45 minutos para buscar um gol, Verdão. E alcançar a fase semifinal da Conmebol Libertadores. O Racing da Argentina já está lá, esperando o adversário que sai do confronto de amanhã entre Estudiantes e Flamengo. Lá em La Plata, na Grande Buenos Aires, o Flamengo venceu no Maracanã por 2-1. E o São Paulo no Morumbi contra a Liga de Quito. Perdeu em Quito por 2-0. Vai ter que buscar uma virada daquelas amanhã no Morumbi com 61 mil ingressos vendidos. Aí Palmeiras com Lucas Evangelista. Entregando para Kelvin, que do lado direito Kelvin toma levantamento, Vitor Roque de cabeça de longe, Vitor. Talvez desse para tentar uma dominada nessa bola aí. Estava na entrada da área, na cabeçada seria improvável. Vamos ver se a bola tinha altura para tentar um domínio. Até tinha, ou ajeitar para o Flaco, que vinha de frente, inclusive. E o Quarta não estava no homem a homem, ele tinha ali 1 metro, 1,5 metro de distância, né? Dava para ele dominar. Tinha que ser muito refinado, né? Porque você tinha que colar ela no teu corpo, mas o Roque tem condição técnica de dominar essa bola. Palmeiras que está invicto na Libertadores, né? O River vinha também de invencibilidade até a semana passada, quando perdeu para o Palmeiras lá em Buenos Aires. O Palmeiras tentando buscar esse golzinho que leva o time para a semi. Andréas para Vitor Roque. Aí o Vitor domina do lado esquerdo. Felipe Anderson vem numa bola curtinha. Montiel está na marcação. Chega também Nátio Fernandes, que toca no Montiel, que tira dali, mas no peito do Evangelista. Aí brigou o Galopo. Entregou para o Quinteiro. Quinteiro para o Nátio. Tentou 3 dedos ali, né? Uma rosca, mas não rolou. Não deu legal. Lateral já cobrado para o Palmeiras. Você viu a expressão do Abel Ferreira. A tensão vai tomando conta. Palmeiras tem muito recurso para buscar esse empate, para buscar uma virada, para chegar à semifinal. Lembrando que o emparelhamento é com o vencedor de São Paulo e Liga de Quito.
Aníbal, comecinho de segundo tempo. Esse é o Murilo. Kelvin. Chega o Acunha. Esse é um dos experientes do time. São vários jogadores muito experientes no time do River Plate. Jogadores campeões mundiais com a seleção da Argentina. Caso do Acunha, inclusive. Né? Do Montiel, do goleiro, Armani. O Pezzella, que é o outro campeão mundial, está machucado, não tá jogando. E aí o River está brigando muito. Você viu o galopo que fez agora para recuperar a posse de bola, tocando lá para o Salas. Gustavo Gomes recua para o Everton. Salas vai fazer uma pressão lá. Sai jogando aqui na direita com o Kelvin. Por dentro, Kelvin, que bola ruim do Kelvin agora. E o River recupera a posse de bola. Brigou Aníbal, ganha para o Palmeiras. Mais um erro técnico ali. E o Lucas Evangelista aplaudindo. Você vê aí o Aníbal Moreno ficou lamentando. Mais uma vez aí o Gadiardo. Munheco, o apelido dele. Jogava com a 10. Foi um ótimo jogador de futebol, o Gadiardo. Inclusive pelo River. Claro que o River não tem a menor pressa, né? Aí o Acunha para fazer a cobrança de lateral. Marcação do Gomes. E o Aníbal domina, vai sair jogando com o Evangelista. Galopo tá ali pressionando. Evangelista atravessou essa bola na frente ali do Quinteiro, mas ela chegou no Piquerez. Felipe Anderson. Lateral para o Palmeiras. Tem uma segunda bola no campo de jogo, mas dá para continuar, né, seu juiz? Ainda bem. Porque o Palmeiras cobrou usando a bola que fica naquele suporte. As bolas que ficam no suporte são várias, né? Uma inclusive na direção da linha central foi a utilizada pelo Felipe Anderson. Mais uma vez o domínio do Murilo. Aí o Aníbal Moreno, dupla marcação. E ele faz a jogada na direita para o Flaco. Esse é Kelvin. Dominando o lateral revelado pelo Guarani de Santa Catarina. Depois apareceu mesmo o Atlético Paranaense, estava jogando na Rússia. Esse é Murilo. Se mandando aqui do lado esquerdo. Corte do Montiel. Salas vai lá. Ele e o Moreno. Melhor para o Moreno. O jogo segue, né? É incrível. A gente não tem uma sequência de passes, né? O jogo é sempre muito truncado. Vamos ver o Kelvin aqui do lado direito. Tenta a jogada com o Flaco Lopes. Chega o Riveiro na marcação e também o Acunha. Mais uma vez o Flaco pegando rapidinho a bola, tocando para o Evangelista. Evangelista servindo aqui na esquerda. O Felipe que toca no Moreno, que adiantou para o Piquerez, que serve ao Vitor Roque, que é marcado duplamente, mas ele se vira. Ganha a jogada do Vitor Roque, mais um drible, voltou. Evangelista para o Piquerez. Cruzamento para o Flaco Lopes. Acunha toca pela linha de fundo em escanteio. Enfim, uma jogada trabalhada do Palmeiras. O caminho está aí. O time tem recurso para fazer isso. E a torcida vem com o time. Andreas Pereira na cobrança do escanteio. O Flaco Lopes marcado pelo Montiel de forma implacável. O Acunha persegue o Gomes. Andreas, levantamento, a bola passe, vai sobrar com o Piquerez. Lá do outro lado, Piquerez dominando. Lá vem cruzamento para a cara do gol. Olha o toque do Vitor, faltou, ele bateu. Gol! É o nome da emoção! Cruzamento do Piquerez, o Vitor subiu, uma cabeçada incrível, no chão a bola quicou, mas o Armani conseguiu fazer a defesa, ela voltou no pé direito de Vitor Roque. E o Tigrão só empurrou para o fundo da rede. É botar a bola no chão, é jogar a bola que esse time vem jogando. Que o gol vai sair, ele saiu. Quarto do Vitor Roque na Conmebol Libertadores. 12º com a camisa do Palmeiras. Desfrutando do seu grande momento com essa camisa gloriosa. Explode o Allianz Parque, tudo igual. 6 do segundo tempo foi o gol. Com o placar de 1-1, o Palmeiras vai à semifinal. Tá buscando a classificação.
Essa não deu pra você, quase deu pra você, Armani. Quase, porque o danado ainda pegou a cabeçada no chão do Vitor Roque. Diga, Roger. E a estrela do Roque, né? Porque a bola voltou pra ele com o Armani caído. Mas é isso, tranquilidade pra trabalhar a bola, bota no chão, faz essa bola girar de um lado pro outro. A gente falando muito do Piquerez, aproveitar o espaço, não tem ninguém jogando nas costas dele, então afunda, né? Dá essa opção pelo lado esquerdo. Teve muita liberdade para fazer o cruzamento. E aí o Vitor Roque não deu na primeira, porque já era para ter feito o gol da cabeçada, mas sobra para ele com a estrela danada e faz o gol do Palmeiras, que dá um pouquinho de tranquilidade para esse time, para agora sustentar essa classificação, ter calma, tranquilidade para trabalhar o jogo da maneira como o Palmeiras gosta. E o lance que originou o escanteio, que depois vai terminar no gol, né, Caio? Foi uma jogada trabalhada, com calma, usando que o time tem, um recurso que o time tem, Caio. E o Abel mudou o posicionamento, né? Você viu que ele tá trazendo sim o Aníbal e soltando os laterais. Agora é impressionante a fase do Vitor Roque e o quanto ele já caiu nas graças do torcedor. Ele luta todas, ele não desiste de nenhuma, ele toma porrada, ele levanta, ele briga no meio de 3 zagueiros. E aí, na hora que tem a oportunidade, ele ainda faz o gol do empate. Não tem como não virar ídolo tão rápido dessa torcida. E o Palmeiras agora com tranquilidade, se mandando pro ataque. O River vai ter que abrir mão em determinado momento do jogo mais consistente. E o Kelvin tentando pro Vitor Roque, ela vai sobrar no Acunha. Kelvin brigou, ganhou. Aí vai na jogada, o Riveiro consegue fazer o domínio. Sai jogando com o Acunha, que sofre a falta do Vitor Roque. E a arbitragem tá marcando falta do Flaco Lopes. O Vitor Roque tá só dando um biquinho, rapaz. Agora é o Vitor Roque. E o Acunha depois deu outra cabeçada no meio do caminho ali, ó. No jogador dos reservas do Palmeiras. E, gente, não entrem na provocação. Essa é uma lição, é a lição número 1. Ah, mas o cara tá dando porrada. O juiz tem que ver, o árbitro tem que ver. Não entre na provocação. Agora, tudo que pode acontecer nesse lance aí é o Acunha ser expulso. Porque no Vitor Roque, não sei. Ele tá dando um cartão pro Acunha, amarelo. Bom, mas o VAR pode chamar, né? Pra vermelho, né? Se é pro Acunha, o VAR pode revisar. O lance do Vitor Roque, Roger, que a gente vai ver, você pode até entender como um lance de amarelo, mas uma falta com provocação, a bola tinha saído, falta não porque a bola tinha saído. Mas depois o Acunha no meio do caminho, jogadores do banco estão ali, e ele passa e faz um movimento com a cabeça. Ou ele faz, mas é o braço. O pessoal que está acompanhando e fazendo aqui a revisão da nossa equipe está dizendo que foi mais um empurrão. Se foi um empurrão, aí vai ter que entubar um amarelo. Né? Já a gente vai ter a imagem aí, cartão amarelo pro Marcelo Lomba ali. Aí, ó, essa é a jogada. Essa é a jogada. Falta do Flaco no Acunha. E isso, aí vem aí o Roque o Vitor vai chegar. Aí o Acunha vai lá, vê ele, o Vitor Roque, olha lá. O Roque chuta a bola, né? Tudo bem, isso aí é um empurrão, tudo bem, seria amarelo e tal, tá tudo certo. Depois, ó, de novo, é o lance no Vitor Roque, tá? É um empurrão que o Roque dá uma valorizada na queda. Mas depois os jogadores do Palmeiras vão chegar ali na beira do campo, é que a imagem da Conmebol não tá mostrando. E aí o Acunha tem um outro movimento, que esse é o movimento que me intriga. Sim, e que a gente precisava ver para realmente avaliar. Eu acho que o Roque também ganhou cartão amarelo por ter chutado a bola. Aí tá o Acunha. Jogador da seleção, campeão mundial, coisa e tal. E o juiz agora... Teve uma expulsão no banco. A gente está confirmando se é com o João Martins, um dos auxiliares do Abel. Ele está pedindo para sair e fez o gesto de sair na direção do João Martins, que está ali atrás do Rafael Veiga agora. Olha, aqui embaixo do seu televisor, ó, jogadores reservas do Palmeiras. Está ali o Veiga, o Fux também está ali, estão reclamando muito. Então, olha, o lance do Acunha na sequência, que ele faz um movimento com a cabeça, eu não consigo cravar que ele deu a cabeça, que ele conseguiu concretizar a cabeçada, é no Emiliano Martinez, tá, gente? Essa. E olha aí o River chegando! A gente tá revendo aqui, eu tô olhando aqui, o River quase teve a chance de fazer o segundo e muita reclamação. Gente, o jogo ganha contornos de muita tensão. Vamos ver de novo a jogada. Gustavo Gomes, se tem uma mão é fora da área. E o Salas faz isso aí, ó. Teve a chance de fazer o segundo. Ele tira o Murilo, o braço do Murilo é de jogo, é contato de jogo. Se há um toque de mão é do Gustavo Gomes aí, fora da área, ó. Se o juiz não marcou, o jogo que segue. Árbitro de vídeo não pode chamar para toque fora da área. Só para pênalti.
E o River teve a chance e a gente estava mostrando que o seu Acunha fez um movimento de cabeçada sim no Emiliano Martínez. Para que jogador esse Salas, hein? Tá se virando no meio de uma grande dupla de defesa, né? Como do Murilo e do Gomes. Tá levando a melhor, tá sustentando no corpo, criando espaço para finalização. É o cara que você tem que marcar de perto e não pode dar a oportunidade dele finalizar. Já fez um gol e quase empata e quase faz o segundo agora. Olha, esse é o lance lá do Gustavo Gomes, né? Se tem um toque no braço do Gomes de falta, é fora da área, então não tem revisão para esse tipo de lance. E na sequência, ó, o Salas está dividindo com o Gomes. Ele até ali tem o toque mesmo do Gomes, depois talvez tenha até o toque do Salas. Engraçada a Comebol, que repete 200 vezes o toque de mão do Gustavo, mas não mostra a cabeçada do Acunha, né? A cabeçada do Acunha fomos nós que recuperamos, tá? Nós que eu digo, a nossa equipe da TV Globo, e não a geração das imagens que é feita pela Comebol. Aliás, vamos ver de novo o lance do Acunha, depois do empurrão no Vitor Roque. O River está preparando substituições aqui, a gente vai mostrar para você essa imagem. Que o Acunha, ó, ele faz um movimento de cabeça mesmo no Emiliano Martínez. Depois chega o Riveiro. Agora a gente volta com a imagem ao vivo das substituições que vão acontecer. Então o Acunha, ele tem um empurrão no Vitor Roque, tá, cartão amarelo e tal. Depois a cabeçada. A cabeçada agora. Eu acho que é realmente uma cabeçada. Ainda tem um pisão, ó. Ainda tem um pisão. Se tô apitando, se tô no árbitro de vídeo, chamo pro juiz olhar, né? E depois o Facundo Torres com o Riveiro ali, rapaz, um botou o cotovelo no peito do outro. E agora o Gustavo Gomes, que estava sendo atendido, vai sair de maca. Bruno Fux. E o Bruno Fux, mas vai entrar ou é aquecimento? Já tirou o colete. Eita, então o Gustavo Gomes teve algum problema mais sério mesmo. Mexeu. Então informe, Lepre. Gajardo mexe no meio de campo, tira Nátio Fernandes e também Juanfer Quinteiro e coloca Santiago Lencina e Facundo Colídio. Lencina e Colídio. Lencina é um canhotinho, meio campo, mais clássico, é um menino de 20 anos do River Plate. E o Colídio havia até a expectativa dele sair jogando, né? E em dado momento ele foi titular desse time junto com o Salas. Tem um cartão aqui na direção do Galhardo. Ô Luiz. Oi. Não, foi pro Fux, ele entrou antes da placa subir e estava pendurado. É mesmo, rapaz? Tomar um cartão assim, Fux? Não precisa, né, Fux? Tava pendurado. E aí será desfalque se o Palmeiras passar para a semifinal. Entra, portanto, o Bruno Fux. E as duas modificações feitas no River Plate. O Abel usando a segunda parada. E o Palmeiras buscando e o Gadiardo também usando a sua segunda parada. Olha o Vitor Roque. Vai o Vitor Roque. Pressionou. Chegou bem o Martínez quarta. Bola volta na dividida. Andreas Pereira ficou no Evangelista. Ajeitando na direita. Boa bola para o Kelvin. Kelvin dominando. Recebe aqui do lado direito. Aí o Kelvin toca por dentro para o Lucas Evangelista. Ajeitando ali atrás. E o recuo do Murilo para o Everton. O Everton é pressionado pelo Salas. O Everton faz o levantamento. Toque de cabeça do Flaco. Martínez quarta, tocou para o Riveiro, a bola fica aqui na esquerda. E o Palmeiras vai recuperar a posse de bola. Quem tem que entrar no nervosismo agora é o time do River. Palmeiras vai se classificando com o empate. Flaco Lopes tentou o drible. Vai brigar por ela. Ficou marcado implacavelmente. Braço para lá, braço para cá. O River é assim mesmo. No jogo de Buenos Aires ele provoca. Depois se cumprimentaram ali ele e o Flaco Lopes. O Riveiro e o Flaco, conterrâneos, se entenderam na sequência. Andreas Evangelista, 16 minutos, segundo tempo. Outra vez o Andreas recebendo. Bota na esquerda Vitor Roque para correr. Aí Vitor Roque tem uma certa liberdade. Vai para cima da marcação. O Piquerez é opção de profundidade ali pela esquerda. Mas ele preferiu recuar para o Felipe Anderson. Lucas Evangelista. De novo no Felipe. Lá atrás para o goleiro Everton. O Palmeiras tem que ter tranquilidade mesmo. Fazer a bola andar. O Everton buscando lá o Flaco Lopes. A Cunha cortou. Bruno Fux conseguiu tocar de cabeça. Flaco Lopes e o Galopo. E agora os dois caíram fora do campo. O bandeirinha está marcando a saída de bola a favor do River Plate.
O Flaco, que esteve na última convocação, não entrou, né? Ainda não estreou pela seleção da Argentina, mas um menino de 24 anos teve essa primeira chance, e esse é o Riveiro, zagueirão aí do River. Vitor Roque, lindo drible, acaba desarmado, vai sair jogando o Castanho. Castanho que teve aquela chance no primeiro tempo da grande defesa do Everton. Chegou bem Aníbal, corta, bola vai sobrar aqui na direita, vem mais uma vez o River. Que isso, Montiel, Liberdade, Fulques. Bola vai para escanteio no desvio por último do Piquerez. O Fulques ficou caído. E lá vem cobrança de escanteio para o River. Aí você vê o 28, que é o Martínez, quarta. Levantamento na direção dele, Vitor Roque para fazer o corte. Acunha. E o River que tem que buscar gol. Bruno Fux, segundo andar, cortou estranho. Bola voltou. Vai tentar o chute de longe. O Lencina, mas ele acabou errando. E o Andreas arranca. Vai levar o Palmeiras para o campo de ataque. Falta, empurrão, pisão e tudo mais. E ele não deu, Luiz. É uma arbitragem catastrófica desse sujeito aí. Catastrófica. E vou mais. O Paulo César de Oliveira, nosso consultor de arbitragem, vou até resumir, porque vai ficar mentindo. O VAR tinha que entrar no lance. Ele concordou exatamente com aquilo que eu disse aqui do segundo lance do Acunha. Porque é um movimento que está fora de disputa, um movimento de agressão. Se foi forte, se foi mais fraquinho, não importa. Luiz, e o Andreas caído ali. Fala, Roger. Sobre o Gomes, né? Estranho e até surpreso por ele ter saído num lance que parecia simples, né? O que vem na minha cabeça é que ele pode ter saído o ombro dele do lugar que o Salas puxando o braço dele ali. Eu não sei se ele tem algum problema no ombro já, mas provavelmente algum problema na deslocamento ali do ombro. Lucas Evangelista. Opa! Mas o Gustavo, chega também a informação que a gente teve um problema no olho do Gustavo Gomes, olho direito, né? Talvez na hora da dividida, aquela história de braço pra lá. Ou até o dedo entrou no olho, alguma braço coisa pra lá, ali. braço pra cá, e aí toca no rosto e toca no olho. Se o cara não tiver com a visão perfeita ali, é muito difícil continuar no jogo mesmo, né? O risco é muito grande. Aí o Fux tentou a jogada pro Flaco Lopes, tem um totozinho nela, dividida, lateral pro Paulo. O jogo, gente, o empate do Palmeiras mudou a configuração do jogo. O estado de nervo tem que passar para o outro lado mesmo. E é isso, o time tem que se adequar a uma circunstância de jogo. Pediu para secar a bola ali o Kelvin, que ele arremessa lá na área, tá? Tá sequinha agora, Kelvin. E aí você vê o Andreas Pereira. E o Kelvin vai arremessar. Vitor Roque, Flaco lá dentro. Levantamento, a bola vai chegar no Andreas. Totozinho de cabeça pro Evangelista, mas o Felipe Anderson arrumou pro Piquerez. Piquerez domina ali pela esquerda. Vai chegando na marcação o Lencina. Piquerez ameaça. Lencina segue marcando, ele toca no Felipe Anderson. Que lindo lance do Felipe Anderson. E a galera vem com ele. E ele vai recomeçar lá com o Everton. Agora é isso. Agora é preciso ter calma, paciência. Jogo mais pensado, jogo mais construído, com o menor nível de erro técnico possível, né, Kelvin? Ou Everton, ou a dupla. E aí vem River. Vamos ver o que vai fazer o Kelvin. Chegou rasgando, tem falta no Kelvin aí, não tem? O juiz está dizendo que marcou a falta. E além de tudo, os gestos, o Salas está inconformado com a marcação de falta e tem expulsão. O Salas tem cartão, não tem? Ele teve um cartão, o Salas, naquele bolo. Bom, ele tá entendendo que não, ó. Então ele vai tirar. Foi erro do árbitro, né? Que na minha anotação o Salas não tinha, né? Não tinha mesmo. Tô vendo a minha anotação que não tinha mesmo. Não tinha. Não tinha o Salas. Pra você ver como ele tá atrapalhado, né, esse árbitro. Ele tá atrapalhado. Ele tá mais nervoso que os jogadores do River agora. E que os do Palmeiras no primeiro tempo, diga-se de passagem. O Fux e aqui o telão avisou que o Salas foi expulso. E a galera vibrou. Aí o lance do Salas, lance de amarelo e tal, beleza. Chegou, botou talvez o pé esquerdo um pouco além da altura normal, né? Enfim. Nem sei se botou mesmo, mas é lance de amarelo, segundo o juiz. E puniu o camisa 7 do River. E ele tinha entendido que ele já tinha mostrado, punido o jogador do, mas não. Então ele teve que cancelar o cartão amarelo. Aí é o momento que ele aplica
o amarelo e o vermelho. Aí o Salas fala, eu não tenho amarelo ainda. Agora, Luiz, a entrada do Colídio muda um pouquinho do ataque do River, né? O River, até pela necessidade, vai ter que sair mais para o jogo, vai dar espaço para o contra-ataque do Palmeiras, que agora, com a vantagem, tem que fazer um jogo inteligente, não entrar em provocação e aproveitar os espaços que vão aparecer no jogo. O Colídio é um atacante, né? Um cara mais agudo, mais incisivo do que era o Quinteiro, que é um meia de chegada. Piquerez foi na linha de fundo, tenta o cruzamento. Piquerez, futebol na Globo, aqui é emoção. Hyundai, cadastre-se e participe da promoção Você na Final com a Hyundai. Aí jogando mais uma vez o River. E o Borja vem aí e pelo jeito vai ser só o Borja, ou seja, vai ser a terceira parada e o treinador tem 3 possibilidades além do intervalo. Se ele botar o Borja, ou seja, ele não mexerá mais no time daqui para frente, né? O Borja fez uma oração ali, se ajoelhou na beira do campo e o Palmeiras vem lá com o Flaco lançado em profundidade. Ele e o Martínez Quarta, melhor pro Flaco, domina, pra cima do Martínez Quarta. Aí o Flaco já tá na área, trouxe pro pé direito, ele tentou um calcanhar estranho ali pro Felipe Anderson. E o Felipe Anderson pressionou na saída de bola do lado direito e acabou arrumando o lateral pro Palmeiras, que não tem muita pressa a essa altura. Vai sair no galopo para a entrada do Borja. Aí o galopo, um cara de poucos amigos, inclusive, foi direto lá para o banco e entra um centroavante mesmo. O Borja que jogou aqui no Palmeiras, o torcedor do Palmeiras conhece bem, fez 36 gols com a camisa do Palmeiras em 112 jogos. E vaiou bastante o torcedor do Palmeiras a entrada do Borja. Fez aquela homenagem clássica. Sai jogando aí o Bruno Fux. Tentou a bola longa. Aí Vitor Roque ganhou. Vitor Roque, mais um drible. Entrega para Lucas Evangelista, que emenda mais à frente para Andreas Pereira. É o Palmeiras agora ficando com a bola, o jogo está empatado. O Palmeiras vai se classificando para a semifinal, para enfrentar o vencedor de São Paulo e Liga de Quito. Kelvin faz o cruzamento, Martínez Quarta tirou. Bola voltou no Evangelista, vai para o Vitor Roque. Chega na frente da defesa o Enzo rasgando. E a bola vai ficar lá na esquerda com o Murilo. Parou lá atrás, deu falta do ataque do Palmeiras. Foi no Montiel, mas bom, ele marcou. E aliás, outro fato também, às vezes ele demora, né, para gesticular, ninguém entende que ele está marcando e o jogo segue. Aí do lado esquerdo, aí fazendo o domínio, o Colídio. Cruzamento, vai para a área, Salas, que bola perigosa. Bruno Fux tira dali. Bola vai ficar do lado direito. Segue o River pressionando. Recebe o colombiano Castanho. E vem cruzamento do Montiel. A bola quica, vai Kelvin. Tira de cabeça, volta no Acunha. Palmeiras se protegendo. Acunha tentou o Colídio, dividida, Borja, a bola vai pro gol pela linha de fundo, que bola estranha, saiu meio prensada. Mais uma vez aí a jogada, o Acunha. Acho até que deu um beijinho na trave, hein, Luiz? Pode ter sido mesmo, ó, como chegou chutando, não deu não. Ferro lá atrás. E o Lencina que entrou canhotinho, ó, chegou batendo, o Borja já tinha armado o chute de pé direito. Olhada que o Borja deu para ele. E foi o Borja que desviou a bola. Foi do jogador do River, concluindo em cima do outro jogador do River. Agora o River vem com 2 homens de área, vai ter o Salas e o Borja. A chegada do Colídio, o Galhardo solta o time. E ele não tem outra alternativa. E aí eu te pergunto então, Roger, completando o comentário do Caio. O Abel deve fazer algum movimento de mais velocidade ou não precisa? Tá não, bom? Acho que não. O Palmeiras está encaixado. O Caio falou, né, sobre o Colídio do lado esquerdo. O Lencina está do lado direito, né? O River, que tinha 5 jogadores de meio, agora só tem 2. Então é trabalhar por dentro, ter tranquilidade para poder fazer as escolhas corretas tecnicamente para você ter posse de bola e gastar essa energia do River. Daqui a pouco a chance vai aparecer. Obviamente, se o Abel pensar em modificação, deve ser alguém de velocidade para poder encontrar esses espaços. É um jogo diferente que ele se configurou, um jogo mais brigado. E o time mais técnico, que é o do Palmeiras, tem que entender mesmo o conjunto, né? O que tá rolando, ó. E o River agora vem, um time que tem recurso. Aí limpando o Lencina, é muito habilidoso o Lencina. Tentou pro Borja, que perigo, Borja bateu. O Everton!
Everton joga pela linha de fundo. O Lencini é muito habilidoso. Ele é tratado assim, como uma revelação mesmo, né? E aí o Borja é isso, ó. O torcedor do Palmeiras conhece. Se tiver a chance, ele vai queimar pro gol. A Cunha vai lá para fazer a cobrança de escanteio. Atenção, tá no ar. Escanteio pro River. Murilo vai no segundo andar e tira. Aí recomeçar o River. Enzo. Aí o Castanho. Os grandalhões ficaram lá. E vai pintar cruzamento. Não permitiu o Evangelista num primeiro momento. Não permite o Piquerez num segundo. É isso, é o jogo que tá mais brigado. E vai sair jogando. E a bola tocada ali pela meia esquerda com o Andreas Pereira. Vai fazer a jogada no vazio. Montiel, calcanhar, inteligente. Tocando no Castanho. Castanho arrumou, Colídio. Ele chuta bem de fora da área, mas caiu de maduro o seu Colídio, que fica reclamando de falta. Contra-ataque do Palmeiras. Vamos ver o Flaco Lopes. Tem o Felipe Anderson aqui pela direita. Tem o Vitor Roque por dentro. Aí o Flaco, naquele papel que ele vem fazendo nos últimos jogos do Palmeiras. Andreas pediu para sair, hein, Luiz? Andreas pediu para sair. Tomara que não seja contusão, né? Que seja esgotamento mesmo. E o River com o Borja. Aí deu um toque de letra mais atrás para o Castanho. O Andreas chega, dividida, a bola sai, é só lateral. Aí o Abel, ele vai ter essa parada para mexer no time, né? Vamos ver se... Me pareceu esgotamento. Ele dá uma alongada, como se fosse cãibras ali, quando ele perde a bola lá do lado esquerdo. Entrou o Bruno Fux. E vamos ver o que vai acontecer aí com o Andreas Pereira. Vitor Roque domina. Bom, e aí a falta é a clássica falta de antijogo do Enzo Pérez. Não tem como ele escapar do cartão. O Vitor Roque está pedindo atendimento aí. Mais uma vez a chegada do Enzo por trás, forte. Cartão amarelo para o camisa 24 do River Plate, por essa pegada aí no Vitor Roque. E agora quem para o jogo para aquele atendimento mais demorado, obviamente, que são os jogadores brasileiros. Futebol na Globo, aqui é emoção. Sportingbet, faz teu nome com a patrocinadora oficial da Conmebol Libertadores. E vem Palmeiras, Andreas levantando para o Vitor Roque, um totozinho de cabeça, não saiu legal e o Armani defendeu. E você viu que o Enzo Pérez foi ser atendido fora do campo, porque ele teve um corte acima do joelho, mas um corte de respeito, digamos assim. Ali é para ponto. Ali é na hora que você dá o carrinho, muito provavelmente a sola do Vitor Roque deve ter machucado o adversário. Exatamente, foi nesse lance. E ele está pedindo para voltar, colocou aquela proteção, enfaixando ali a região. E depois, como disse o Caio... O River não pode mudar mais, né? Não, o River usou as paradas. Tem uma substituição, mas já usou as 3 paradas. Então não pode mudar mais mesmo. Aí o Enzo, do alto da sua experiência de 39 anos de idade, tem que seguir no campo de jogo. E o Palmeiras segurando a onda com 30 minutos e quando a bola parar de rolar, Lucas Gutierrez e Paulo Nunes dão um recado no Segue o Jogo. A Cunha. Andreas marcando. Ele tocou na esquerda para o Colídio. Aí o Colídio vai para cima da marcação do Kelvin. Aí o Colídio tenta a bola para o Lencini. O toque não foi legal. Tranquilamente o Everton foi lá para ficar com ela. E no próximo domingo a bola rola pelo Brasileirão. A partir de 3h30 da tarde. Bora pro jogo. Thiago Medeiros comanda. Fluminense e Botafogo. Bola rola no Maracanã. Bahia e Palmeiras na Fonte Nova, 4 da tarde a bola rolando. Jogos pra lá de importantes no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras tem um jogo a menos em relação ao Flamengo, está em terceiro. O Cruzeiro tem 2 jogos a mais em relação ao Palmeiras, é segundo. E aí, meu amigo, o Palmeiras, se vencer os jogos atrasados, seria líder do Campeonato Brasileiro. Olha o tamanho da importância desse jogo. Mudanças. Então, informe. Vem aí uma dupla uruguai. Facundo Torres e Emi Martínez. Emi Martínez que usa 32, Facundo Torres com a 17. Vão embora o Andreas Pereira com a 8 e também Aníbal Moreno com a 5. Terceira mudança também. Muito bem. O Palmeiras completando 3 substituições. Você está vendo o Facundo mais à esquerda. Está aí o Andreas Pereira cumprimentando o Facundo e o Emi Martínez.
O uruguaio Facundo Torres e o uruguaio Emiliano Martínez entrando no time do Palmeiras. Além de refrescar do ponto de vista físico o time, jogadores que cumprem funções diferentes do Andreas, evidentemente, né? Olha o M aí, tocando aqui na direita para o Bruno Fux. Esse é Kelvin, Kelvin domina, Facundo passando e pedindo, Kelvin tentou a jogada, foi para o chão, o juiz para e marca a falta do Acunha. É falta que favorece o Palmeiras. Aquela falta num cruzamento mais curtinho em relação ao escanteio. 32 minutos, aí a falta do Acunha claríssima em cima do Kelvin. E depois do gol impressionante, porque o Palmeiras encontrou um equilíbrio emocional. O jogo tecnicamente não é parecido com o que o Palmeiras vem fazendo, é verdade. Mas há jogos, né, Caio, que é jogar, é dançar de acordo com a música, lembra dessa frase, né? E é exatamente isso. E partir para dentro, né? E às vezes você tem que igualar na pegada, às vezes não vai ser um jogo técnico, não vai ser um jogo de espaço, vai ser um jogo de imposição física, de não pipocar, de ganhar dividida. O Palmeiras está competindo do jeito que tem que fazer. Piquerez vai lá para fazer a cobrança de falta. O uruguaio canhoto pode até tentar direto, hein, Piquerez? Pode até tentar pro gol. Aí o Piquerez, o chute é um dos fundamentos mais bacanas do Piquerez. 33 minutos, segundo tempo, é jogo grande, jogo decisivo. Piquerez autorizado, Piquerez pé esquerdo, Armani soltou, Vitor Roque. Por um triz ele não conseguiu uma letrinha nessa bola. E volta com o Kelvin. Kelvin faz o levantamento para o Bruno Fux. Domina do lado direito. Borja na marcação. Caiu o Bruno Fux. Manda seguir o juizão. E o Palmeiras vai recuperar a posse de bola. Murilo deu um biquinho nela. Mas ela ficou na direita. Com o Colídio. Tentou pro Lencina. Chega bem o Kelvin. Aí cedeu logo o lateral. E não adianta chutar forte porque tem uma bola do lado do campo, né? Inovação que começou simultaneamente com o futebol inglês e brasileiro. No Campeonato Paulista. E olha lá, a bola fica naquela tigelinha, aquele suporte ali do lado do campo. Olha lá o Montiel para fazer a cobrança. 34 minutos do segundo tempo. A tensão segue no ar. O Montiel está indignado com o posicionamento dos colegas. Aí ele arremessa para o corte do Piquerez. Bola vai sobrar por dentro com o Kelvin. Kelvin toca de cabeça, antecipação do Martínez. Ele vai para a dividida, a bola acabou ficando no Facundo Torres. Ribeiro, falta, a juiz já está de costas, o lance está marcando atrás, o lance anterior. E deu falta a favor do River. Uma disputa do M. Martínez com o Colídio. Acho que foi com Demora River, demais, muito atrapalhado. Não, é a arbitragem muito abaixo. Estou falando até da qualidade mesmo do juiz, né? Muito abaixo do que se espera por um jogo desse tamanho de Libertadores. Vai lá o Acunha para fazer a cobrança, ele deu uma olhada lá para o Galhardo na beira do campo, o técnico, agora faz gestos, você vê essa imagem que mostra o Acunha, o lateral esquerdo do River, ele vai para a cobrança, levantamento, o Ribeiro vai lá para a área, a bola vai passando por todo mundo, e é só tiro de meta, futebol na Globo, aqui é emoção. Claro, o Prezão é R$1 em qualquer recarga. Estamos revendo mais uma defesa do grande Everton, o impressionante goleiro do Palmeiras de 37 anos e 449 jogos no gol alviverde. E o Palmeiras vem de novo com o Evangelista. Evangelista tocando ali na meia esquerda para o Felipe Anderson. Felipe Anderson tem o Vitor Roque passando por dentro. Tem o Piquerez também pedindo, ele toca. Piquerez foi desarmado pelo Montiel, a bola ficou. Evangelista levou para o Flaco Lopes, tentou fazer o giro, reclama de falta. Evangelista pressiona, Piquerez também, ganhou Piquerez, bateu pro gol, explodiu no Ribeiro, ficou no Vitor Roque, que drible do Vitor Roque, bateu cruzado, corta bem colocado, o Acunha, bola voltando, Piquerez, ele vai pra linha de fundo, tome cruzamento, e a sobra é do River, que vem com o Borja. Emiliano Martínez marcando o Borja, tentou a jogada pro Lencina, bem Bruno Fux. Chegou no limite ali, se ele atrasa duas passadas, o Lencina chegava na frente dele. E bola na frente de novo. Colídio, domina. Tentou uma caneta no Evangelista. Bola ficou na direita com o Castanho. E o Felipe Anderson chutou, a bola bateu no Borja. Voltou para ele. Borja vai brigar e o juiz está marcando agora a falta que favorece o Verdão. Público.
informe. 40.893 torcedores essa noite para uma renda superior a 4 milhões de reais. Futebol na Globo, aqui é emoção. Novo Sonridor, com liberação 5 vezes mais rápido. O gol do Palmeiras, o gol da classificação, Vitor Roque. 2 tentativas para essa bola entrar, né? O danado do Armani ainda fez um defesão na cabeçada inicial. Bola recuada lá para o Armani. Vitor Roque estava lá pressionando. Armani tenta fazer a ligação direta. Bruno Fux fez o corte. Gomes saiu com um problema na vista, no olho direito. Falta sobre o Lucas Evangelista. E daqui a pouco, depois do Segue o Jogo, você vai conhecer a mágica por trás de uma gravação de voz no nosso Estrela da Casa. A torcida do Palmeiras não para de cantar um só instante. É um caldeirão Allianz Parque, em busca da semifinal da Libertadores, para enfrentar quem sair do confronto entre São Paulo e Liga de Quito. Jogo amanhã de noite no Morumbi. Primeiro jogo foi 2-0 para a Liga, lá em Quito. Aí que o Palmeiras com o Evangelista, que chega para fazer o corte, a bola explodiu no Borja. Aí Murilo completa, volta no colombiano. Facundo Torres espirra, foi pressionar o Piquerez. E o juiz entendeu que não houve nada e manda seguir. Sai jogando Felipe Anderson. Flaco Lopes amacia, tenta tirar a jogada, foi bem o Ribeiro. Ganha, era o Martins Quarta, perdão. E ganha, domina e toca mais atrás. E aí Montiel ajeitando para o Colídio. Colídio é um atacante que já se mostrou muito perigoso, já foi titular desse time. Tabela Colídio pro Borja, girou, arrumou pro pé direito, pressionado, perdeu pro Emi Martínez, que toca no Facundo Torres, que vai botar o Palmeiras no contra-ataque. É agora Vitor Roque, domina, ele tem velocidade, um tapa na frente e arranca. Aí o Vitor foi pra área, levou pro pé direito, clareou, bateu pro gol, a bola explodiu na marcação. Aí voltou no Flaco Lopes, ajeitou pro Vitor Roque, Armani segura em 2 tempos. Como dá a opção o Roque, né? Não para, ele deu a opção do lado esquerdo, acelerou, finalizou, e quando a bola sobrou aqui pro Flaco, ele também se apresenta do lado direito para fazer o facão, né? Como corre, como se entrega, para mim o melhor em campo disparado hoje o Roque. Acompanho você, Roger, faz um partidaço. Ah, vocês combinaram, né? Tá bom, vamos ver como é bom se vai concordar com vocês, tá? O herói da partida, quem será o escolhido? Eu destaco alguns outros, mas eu concordo. Ele faz esse aí está jogando um partidaço. Melhor partida dele com a camisa do Palmeiras, inclusive o Lucas Evangelista. Facundo Torres vai para cima da marcação. Olha o Flaco passando. Que linda bola para o Flaco Lopes por um tris. Ele não conseguiu sequer esticar ali a perna esquerda. E o River vem para o jogo. Que tensão, meus amigos. É Libertadores. Vale lugar, uma vaga na semifinal. Nos dias 22 e 29 de outubro, a grande final, a consagração da glória eterna, no dia 30 de novembro, em Lima, no Estádio Monumental. O Palmeiras já jogou lá esse ano, ganhou de 4 do Universitário. Esse é o Colídio, não adianta reclamar. Olha o Vitor Roque. Rapaz, o Armani defendeu, deu uma olhadinha, vamos ver de novo por um outro ângulo. Pimba. Cadê a bola? É porque ela quase passa debaixo da perna dele. E ela bateu na trave, não bateu? A trave salvou ele. Agora, Luiz... Palmeiras... Eu só voltando, eu me corrigi, mas eu me corrigi equivocadamente. Afinal, é 29 mesmo, que é um sábado. Até quando você está errado, você está certo. Tá bom, tá bom. Agora, o Palmeiras se sente confortável com esse modelo de jogo, né? Esse jogo mais de embate físico, né? Vai lá. E olha o Facundo Torres, recebe na direita. Agora Facundo, para decidir, pênalti! Não tem discussão! É pênalti pro Verdão! Expulso a Cunha! Tarde, aliás. Já era para estar fora há muito tempo. É pênalti pro Palmeiras no Allianz Parque. Pode ser o chute da classificação. Estão reclamando que ele não apitou a falta, né? Para o Palmeiras bater rápido. E não precisa. Tudo bem. Não precisa apitar lá. Quem pede barreira é quem sofre a falta, diz a regra, inclusive, né? Você bater rapidinho tá valendo. Olha o Acunha fazendo gesto de que mergulhou.
Bom, gente, o lance tem uma configuração toda e se houver alguma irregularidade na construção dele, como o pênalti foi marcado, é passível do árbitro de vídeo entrar em ação e chamar. Mas os jogadores do River estão aí e agora quero dizer o seguinte para os jogadores do River: o pênalti vai ser batido e quanto mais vocês reclamarem, mais o relógio vai correr a favor do time brasileiro. Ó, árbitro de vídeo lá em ação, olhando o posicionamento, também tem isso, a correria do Facundo Torres, ó, a marcação lá no interior da área, está vendo o Facundo aqui embaixo, aí ele vai traçar a linha no ombro do Facundo Torres, né? Porque no pé não tem nenhuma dúvida, e no joelho provavelmente do zagueiro lá no alto, ó. E aí se o Facundo estiver em posição legal, tá resolvido, pênalti. Se o Facundo estiver aqui em posição de impedimento, aí teríamos a marcação do impedimento. O árbitro de vídeo trabalhando, traçando as linhas. Aqui mais uma vez a gente continua acompanhando a linha traçada, o movimento do árbitro de vídeo. Está na hora também da Conmebol adotar um impedimento semiautomático, né? E aí na sequência o pênalti é muito claro do Acunha sobre o Facundo Torres. Não tem discussão, o juiz estava em cima, acompanhou a jogada na velocidade e marcou. E sobre a origem lá do lance, daquela cobrança, da falta rápida, como a gente disse há pouco, não há necessidade do juiz autorizar mesmo. O Paulo César de Oliveira, nosso consultor de arbitragem, confirma a interpretação. Agora, Luiz, o que é o foco quando você tem que estar concentrado, ligado no jogo, né? Uma cobrança de falta no campo defensivo, eu não conseguia identificar se foi o Fux ou se foi o M. Martinez, que ele poderia ganhar tempo, ele poderia esperar o River recompor, ele poderia segurar a vantagem, não. Ele acelera e encontra o Facundo lá na frente. Uma velocidade na tomada de decisão mostra o quanto o Palmeiras está concentrado e agora tem a bola do jogo. Perfeito, Caio. Se foi o Fux, ele entra mais uma vez muito bem no time do Palmeiras, né? Como dar essa segurança num jogo pegado, num jogo quente, onde o capitão Gomes, que é titular absoluto, sente e ele tem que entrar para sustentar esse tipo de... Aí os lances do Acunha, né? O primeiro cartão, né? Porque era para ser um ali e outro aqui, né? Sim, já era para ter sido. Fez hora extra, né? Agora, hoje, o Acunha. E depois ele puxa com o braço esquerdo ali o Facundo na hora do chute, gente. Na hora do chute. E eu acho que no bolinho, na confusão, depois ele dá cartão amarelo pro Castanho também, o árbitro. Deu mesmo, verdade. Também fiquei com essa imagem aqui na cabeça. Só tinha faltado falar para quem está em casa. O camisa 22, o colombiano Castanho. Bom, o Palmeiras vai ter o chute da classificação. Flaco, com o maior carinho. 4 minutos de paralisação e o Acunha agora vai deixar o campo. Ele está inconformado, não queria sair do campo de jogo. Como disse o Roger, encheu o cartão de hora extra e o Palmeiras tem um pênalti para definir. O Brasil inteiro ligado. Flaco Lopes, a expectativa de Abel Ferreira, um chute para colocar o Palmeiras na semifinal da Libertadores da América. No meio do gol está lá o Armani. Flaco Lopes, autorizado para a cobrança do pênalti, com fé no pé! Gol do Verdão! Explosão no Allianz Parque, nas ruas do entorno do estádio do Palmeiras, que ferve, sabe de quem? Flaco Lopes é o nome do chute da classificação para a semifinal da Libertadores. Armani para um lado, bola para o meio do gol. Flaco Lopes faz o segundo do Palmeiras, o 6º dele nesta Libertadores. E vai lá reconhecer a jogada feita pelo Facundo, que sofreu o pênalti. E o Palmeiras vira o jogo e mostra a maturidade de um jogo que foi mais brigado do que propriamente jogado, que valeu mais o coração, a alma, do que propriamente a técnica.
e vira o jogo para cima de um gigante argentino que só valoriza, que faz esse jogo entrar para a galeria dos grandes momentos do Palmeiras e sua história incrível na Libertadores. Você não deu para você não, seu Armani. 2 para o Verdão, 1 para o River e o Palmeiras mexe. Felipe Anderson com a 7, Vitor Roque com a 9 saem. Rafael Veiga com a 23 já em campo e também Alan com a camisa 40, as últimas mexidas do Abel. Saindo o Vitor, ovacionado pela torcida. Entra aí o Rafael Veiga, é o maior artilheiro da história desse estádio. É um multicampeão com essa camisa, está recuperando o seu futebol, é um cara que vai ajudar muito o Palmeiras na sequência da temporada. Está marcada a falta sobre o Emiliano Martínez. O juiz pede calma, mas ele teve uma arbitragem conturbada. E aí você vê a reação do Galhardo. E o Palmeiras chega à virada, faz 2-1. No intervalo eu perguntar para vocês o que fazer, né? E o Palmeiras, olha o Veiga aí, tentou a jogada para o Flaco. Que giro do Flaco Lopes, agora Flaco bateu. Que golaço! Assinar uma virada épica para mostrar o talento de um time que está na semifinal da Libertadores. Que golaço! Sabe de quem? Flaco Lopes é o nome do gol da classificação. Com um desvio sutil para a finalização ficar ainda com maiores requintes de crueldade e categoria. Mas o drible dele foi algo, foi qualquer coisa. Ovacionado pela torcida do Verdão. 3 para o Palmeiras, inapelável para cima do River. Soube fazer um jogo brigado, um jogo guerreado. E agora recebe o carinho da torcida e a recompensa de um placar inquestionável. 3 para o Palmeiras, 1 para o River. Para a semifinal, Verdão, Caio. De novo, né? Em 6 anos de Abel em Libertadores, são 2 títulos, 3 semifinais. E a única vez que não chegou entre os 4, perdeu para o campeão, o Botafogo. Desculpa, posso te corrigir? Posso te corrigir, não? Lógico. São 4 semifinais, Caio. Quinta agora. Quinta agora. Agora, um time cascudo, né, Luiz? Um time que sabe jogar de acordo com a necessidade, que se molda de acordo com o adversário e que quando não é na técnica, vai no coração, vai na superação, vai no embate físico. Palmeiras chega muito forte. Bom, termina o jogo. E agora os jogadores do River vão descarregar a ira para cima da péssima arbitragem do Andrés Matonte. Independentemente dos erros, para um lado ou por outro, o placar do Palmeiras é inquestionável, a virada do Palmeiras é inquestionável. Agora o Salas está ali irritadíssimo e o auxiliar do Galhardo, que é o Biscay, esse senhor de terno que estava ali, num dado momento, apareceu agora de novo, aí, ó, sem gravata, foi um meia. Trabalhei em jogos dele, o tempo passa, né? E foi lá para controlar, enquanto que os jogadores do Palmeiras estão, evidentemente, recebendo o carinho que foi intenso. Foi um absurdo que vivemos de energia, no bom sentido, né? Durante todo o dia, em torno desse grande jogo e dessa consagração de um time que chega à semifinal da Libertadores. Continuamos aqui com a festa. Caio, eu fiz a correção. Você tinha falado 3 semifinais, você tinha falado 4, essa é a quinta? Eu tinha falado em 6 anos de Abel, são 4 semifinais. Uma vez que não chegou entre os 4, porque perdeu para o Botafogo campeão, e agora chega a 5ª vez. Aqui tinha separado 3, então você me desculpa, viu, Caio? É porque ele falou 3 semifinais e 2 finais. As 2 finais contemplam
2 semifinais também, entendeu? Sou ruim então, de matemática a mesmo. soma dá Tá 5. tudo certo, você era bom Vou de defender o Caio, eu não gosto muito não, mas vou defender. Pô, já até pedi desculpa pro Caião. Olha só, gente, a torcida do Palmeiras do lado de fora aqui. A Rua Caraíbas está em festa. Aliás, as ruas aqui é uma tradição histórica do Palmeiras, né? Desde o Jardim Suspenso, desde muito antes de academia, as pessoas sempre se reuniram em torno do estádio que deu origem ao Allianz Parque, que é o estádio Palestra Itália, que é o nome do estádio do Palmeiras. E realmente a torcida tem que comemorar muito, porque a lição que fica é que há jogos que você ganha tecnicamente, como foi o primeiro tempo em Buenos Aires, amassando, dando show de bola, e há jogos que você tem que arrumar soluções dentro do próprio jogo, e as soluções nem sempre vêm de recurso técnico. É preciso ter mais coração, é preciso ter disciplina técnica, ter inteligência, não cair em provocação grande, gigante o Everton. Mais uma grande atuação do goleiro do Palmeiras. Defesa do jogo no final do primeiro tempo. Não, e agora também, logo depois do Borja, o jogo, né, começou, o Borja 1-1, o Borja teve a chance de fazer o segundo, ele defendeu. E aí agora o pessoal do River saindo, tá aí o Munheco, o Gadiardo. Não tem jeito, o Palmeiras do Bruno Fux tá na semifinal da Libertadores, vai enfrentar ou o São Paulo ou a Liga de Quito, amanhã no Morumbi, 7 da noite. Liga de Quito venceu por 2-0 no jogo lá da semana passada. Então vamos lá, Edgar. Vamos aqui com o paredão do Palmeiras. Estamos destacando a defesa do final do primeiro tempo. Para você falar dela e também desse acerto no primeiro tempo, que o Palmeiras leva um resultado ruim, mas consegue competir e mais uma vaga na semifinal. Cara, agradecer a Deus primeiramente, porque até aqui Ele tem nos ajudado, tem nos guardado e nos concedeu mais uma noite linda de Libertadores. Futebol, ele é sempre nos detalhes, né? A gente fez um baita primeiro tempo no jogo da ida. E o segundo tempo, onde o adversário conseguiu se reequilibrar, nos deu trabalho, diminuiu nossa vantagem que a gente tinha feito. Hoje a gente não começou o primeiro tempo bem. No segundo tempo, o Abel fez as mudanças necessárias e fizemos um bom segundo tempo e conseguimos a classificação. Isso é futebol. O River Plate é uma grande equipe também, sabe o quanto tem tradição no futebol sul-americano. Acho que era um adversário muito duro, mas o importante era a classificação. Conseguimos por mérito muito bem. Dar os parabéns para toda a equipe, poder ajudar também, né, com a defesa no primeiro tempo, outra no segundo. Então feliz pelo trabalho e dar glória a Deus mais uma vez, porque Ele tem sido fiel em nossas vidas. Obrigado aí, goleirão do Palmeiras, Luiz. Muito bem, é isso aí. Bom, os enfrentamentos na sequência da Conmebol Libertadores. Respira fundo, porque jogo grande é assim mesmo, né? Ó, lado esquerdo aí da sua tela, amanhã a gente vai conhecer o outro semifinalista. O São Paulo perdeu para a Liga de Quito por 2-0 e amanhã vai tentar uma virada no Morumbi. Lotado, 61 mil ingressos vendidos. Como foi lotado hoje aqui o Allianz Parque, com 40.893 presentes. Vitória do Palmeiras por 3-1 de virada. O Palmeiras está ali só esperando o seu adversário. Do outro lado, o Racing venceu os 2 jogos do Vélez, ambos por 1-0, e espera quem sair do confronto de amanhã à noite entre Flamengo e Estudiantes, lá em La Plata, na Argentina. O Flamengo venceu no Maracanã por 2-1, leva vantagem no empate, mas o jogo de hoje mostra bem como é difícil o confronto de Libertadores e, notadamente, os confrontos entre brasileiros e argentinos. É isso, meus amigos. Então, noite de Libertadores e também de Brasileirão e outras atrações. Lucas Gutierrez, Paulo Nunes estão chegando aí para repercutir tudo isso e muito mais. Vem, segue o jogo!